Então, assim, a estrutura é essa, porque o foco é ser, não é parecer. As pessoas de visão próspera que eu conheço até hoje, elas não parecem ricas. Elas são. E aí, quando eu olho o hábito dessas pessoas, eu percebo que o status passa longe. E são com essas pessoas que eu busco aprender todos os dias, inclusive dos programas de mentoria, dos quais eu faço parte, das imersões, sempre olhando para isso. Não é sobre esbanjar status. É saber o seguinte: eu sei que se alguma coisa acontecer, se a próxima pandemia vier, não tem desespero para mim. Como não teve na pandemia passada. Por quê? Porque foi construído uma independência financeira que deixa a gente seguro e que hoje eu digo que qualquer pessoa pode sim construir a sua independência financeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Episódio este número 17. E hoje vamos falar de um dos maiores desafios de qualquer negócio, que é a gestão financeira. Você sabia que a forma com que você administra o dinheiro da sua empresa pode determinar de forma direta a sua prosperidade empresarial? E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ele, empresário fundador da DHO Consultoria Empresarial, que é uma das empresas especializadas em fornecer soluções e estratégias para o desenvolvimento e crescimento sustentável de pequenas e médias empresas. Consultor, treinador e mentor, atua no mercado de consultoria comercial e financeira há mais de 17 anos, com grande foco no mercado de varejo e serviços. Especialista em gestão de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas e com MBA em controladoria e finanças, Master Coach e em prática de programação neurolinguística. Já treinou mais de 1.000 pessoas e conhece na prática as principais ferramentas para uma vida de alta performance, com foco nos 5 pilares de uma vida próspera. Seja muito bem-vindo, Guilherme Ezequiel. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cara, obrigado pelo convite. Um pouco rouco aqui, mas estou muito feliz de estar aqui com você. Espero contribuir de forma ativa aí para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência sobre a vida, não só a vida financeira, né? Sobre a vida de uma maneira geral. Entendo que é por aí que a gente tem que entender que o dinheiro move tudo na vida da gente, né? Sim. Tudo. Então, a pessoa, quando ela entende de dinheiro, ela entende da vida dela. Então, por isso que eu sou tão apaixonado. Não pelas planilhas em si, porque eu entendo que planilha... Não é normal gostar de planilha, né? E eu acho que eu sou uma pessoa mais ou menos normal. Eu não gosto muito das planilhas, não. Mas o resultado que as planilhas produzem é que faz toda a diferença. Sim. Né? E hoje, talvez o que os empreendedores menos falam na empresa deles é sobre finanças. Mas o maior problema que tem nas empresas hoje está ligado a finanças. Tem um problema relacionado a pessoas também, foi por isso que eu fiz gestão de pessoas, né? Tem um problema ligado a pessoas. Mas a empresa é uma extensão do dono, né? Sim. Então, se o dono ali não tem essa visão estratégica sobre dinheiro, ele não vai conseguir fazer uma boa estratégia de pessoas aí, né? Com certeza. Bom, Guilherme, então antes da gente começar o nosso assunto central aqui do nosso episódio de hoje, né? Que é a gestão financeira, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é o Guilherme Ezequiel? E contasse um pouco da sua trajetória profissional até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Caramba! Poxa, a minha história... Eu comecei meu trabalho... Eu comecei a trabalhar com 7 anos. 7 anos? 7 anos. Assim que eu aprendi a fazer conta, né? Aprendi a fazer conta, comecei pra rua vender salgado. Então, venho de uma família muito humilde, né? Muito pobre. Então, foi assim que eu comecei ali nas vendas, efetivamente, né? Então, eu entendi de meta muito cedo. A meta de vender o salgado é quando acabar, você bateu a meta, pode vir embora, né? Então, eu sou de uma época que ainda tinha essa criação raiz, literalmente, né? Que não tinha esse negócio de que criança não pode trabalhar e tal. Não, o que faz a gente é a nossa necessidade. Eu fiz de tudo praticamente de forma honesta, né? Eu só não fui engraxate, não deu tempo. Né? Mas vendi jornal, vendi saco de lixo. A gente montava os pacotes com saco de lixo, os pacotinhos, e vendia, batendo de casa em casa. Sim. Vendia por R$5, R$10 e tal. Então, trabalhei muito tempo vendendo jornal, eu vendi Jornal da Manhã. Né? Hoje eu cruzo com a Lídia ali, com o Luiz, nos eventos.
E assim, a gente compartilha um pouco dessa história ali, porque quando criança ali, 10 anos, 11 anos, eu vendia jornal da manhã, né? Ia lá na gráfica, tomava café da manhã na gráfica, pão, leite ali com café e saia com aqueles 50, 100 jornal embaixo do braço e ia lá pra frente do Lenza vender jornal, né? Depois fui garçom, porque minha mãe é chefe de cozinha, né? Então trabalhei muitos anos em vários eventos da cidade, como o baile do cowboy, né? Hoje o Jockey é cliente nosso, né? Show. Então a gente faz a gestão do Jockey lá, já tem 3 anos. A parte financeira, a parte estratégica do clube ali tá sob a nossa gestão. E o Mauro também, que é proprietário de uma a grande maioria das choperias da cidade, né? Também é cliente nosso. Hoje também trabalhei para ele como garçom. Então, me sinto muito feliz de olhar para trás na jornada e ver que eu não sou natural de Uberaba, eu sou de Belo Horizonte, mas toda a minha carreira profissional, ela se formou aqui, né? Depois eu me formei em administração e foi aí que eu comecei a empresa, porque eu trabalhava como garçom e para fazer faculdade eu tinha 2 trabalhos, né? Porque um trabalho era para ajudar em casa e o outro era para pagar as contas de casa, né? Então, um eu pagava a faculdade, o outro ajudava em casa. Então, eu trabalhava numa casa de material de construção, lá no Stay Material de Construção, durante o dia. E aí, à noite, no final de semana, eu ia pra choperia Arquimedes. Sim. Trabalhava no Arquimedes lá. E foi assim que eu fiz faculdade, né? Mas no meio do caminho ali da faculdade, eu tive uma oportunidade gigante na antiga CTBC Telecom. Eu fui trainee lá na CTBC Telecom. E foi a empresa que me deu oportunidade. E aí minha vida se transformou ali naquela empresa, né? Ela realmente abriu a porta ali. Esse programa de trainee fez toda a diferença na minha carreira. Não tenho a menor dúvida disso. Sou muito grato a essa empresa. Porque lá eu fui trainee e de lá eu comecei a minha empresa, né? Que depois do programa de trainee, eu fui... terminou o programa, que o programa era para qualificar gerentes. Então o programa chamava Jovem Vendedor. Foi o único programa de área comercial que a CTBC teve. Então, a meta desse programa era preparar os jovens para se tornar gerentes da área comercial 2 anos depois. Só que 2 anos depois, o crescimento que a CTBC estimava, ele não veio, não aconteceu. Depois de 2 anos, o programa de trainee acabou. Então, nós fomos demitidos, quem restou ali no final. Mas eu fui demitido por uma escolha, porque eu não quis ficar como analista, né? Sim. Eu já tinha uma renda alta na formação, que para mim já era uma puta grana, porque eu entrei lá ganhando R$463. Era meio salário mínimo da época. Eu abri mão de um trabalho onde eu ganhava um salário e fui pra lá pra ganhar meio salário sem nenhum direito trabalhista, né? Porque trainee é como se fosse o estagiário. Sim, só que é mais chique. É como se fosse o estagiário. Gourmetizado. É gourmetizado, é o estagiário gourmetizado. A questão é que o crescimento que um trainee tem, o estagiário não tem, né? Então, até porque durante os primeiros 6 meses de trabalho, a gente não trabalhava. A gente só estudava. Então, a gente recebia aquela bolsa de meio salário para estudar. De 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta. A gente só estudava. E só depois de 6 meses foi que a gente começou a trabalhar. Só que você pensa, você dentro de uma empresa, durante 6 meses, estudando tudo sobre os produtos dessa empresa. Quando você sai para vender, você conhece mais do que qualquer outra pessoa. Sim. Então, quando eu saí pra vender, eu lembro até hoje, né? Toda vez que eu falo desse assunto, eu lembro disso, do meu primeiro salário, minha primeira comissão. Quando eu fui no banco receber, na época era o Unibanco ainda, né? Então, quando eu fui no Unibanco receber, eu nem acreditei no dinheiro que tinha na minha conta, né? Eu não quis nem mexer. Falei, não, esse dinheiro não é meu, não. E aí, cheguei na empresa no outro dia e falei, pagaram errado ali na minha conta, tem que tirar o dinheiro lá que não é meu, né? E aí que eu tive a informação de que, não, isso aí é sua comissão. Então foi muito emocionante, assim, eu lembro que foi realmente um dia que eu fiquei muito, muito emocionado, assim, chorei muito, porque foi uma batalha muito grande. Fiquei ali esses 2 anos, aí o programa terminou, aí eu fui convidado pra, como eu entendia muito de todos os produtos, eu fui convidado para ir pra Unialgar, que é a Universidade Corporativa, trabalhar na área de treinamentos. E ali foi ali que a DHO começou, que na época nem tinha esse nome ainda, mas foi ali que eu comecei a empresa de treinamentos, totalmente focado para a área comercial, mas estratégia de produtos. Então, como você vende o produto da CTBC para o cliente? O cliente está assim, você vai oferecer isso. O cliente está assado, você vai oferecer isso. Internet Link, que era um negócio muito caro na época. Como é que você faz conta para mostrar para a empresa
que ele tem que pagar R$2.000 de mensalidade na internet, R$5.000, né? Então era isso que eu fazia na época. E ali, aí as oportunidades foram surgindo, depois tive conexão no Grupo Serasa, Grupo Amate, algumas corporações maiores que foram portas aí que a Unialgar foi abrindo pelo nome, pela reputação da empresa, né? E aí eu comecei a consultoria com uma oportunidade na área financeira de olhar para custo, porque na Algar, para eu vender para o empresário ali, eu tinha que fazer conta para ele, porque eu ia chegar na empresa dele para aumentar o custo. Sim. Então eu tinha que fazer conta para mostrar para ele que aquele dinheiro a mais compensava, né? Às vezes eu chegava numa empresa que ele tinha uma linha telefônica e eu convencia ele a comprar 5. E isso tudo era fazendo conta. Então, através das finanças, eu aprendi a vender mais, né? Então, por isso que eu acabei tendo uma conexão um pouco mais forte com a área financeira, porque a finanças, ela toca tudo dentro de uma empresa. Hoje você vai para uma empresa de grande porte, tudo começa na área financeira. Sim. O negócio só não começa na área financeira na empresa pequena. O empreendedor desqualificado enquanto gestor, mas muito corajoso para trabalhar, acha que a empresa é só vender, vender, vender. E essa lógica de só vender, vender é o que tem deixado os empreendedores mais pobres cada dia. Eles não se tocaram nisso ainda, se tornam escravos da sua empresa. Sim. Essa é a realidade, né? As pessoas não gostam muito quando eu falo sobre isso, mas essa é a realidade. O cara tá lá trabalhando de sol a sol e tá mais pobre cada dia e não se deu conta disso porque ele não tá fazendo conta. Então, aí o que acontece? Nessa busca foi onde eu me formei fiz administração, fiz controlador em finanças. Quando eu fiz controlador em finanças, eu entendi que, peraí, para fazer esses números chegar nesse lugar, para fazer esse lucro chegar nisso aí, eu tenho que entender de gente. Então, depois eu fiz gestão de pessoas lá na FGV e depois eu fiz uma outra em gestão empresarial, porque eu entendi do número mais aplicado, depois entendi de uma forma generalizada e fui entender da área de pessoas como que eu juntava essa salada aí para gerar um bom resultado. Quando eu entendi tudo isso, eu percebi que é mais importante entender de gente. Sim. Dentro de uma empresa, tanto quanto entender de dinheiro. Aí eu fui estudar outras coisas, fui fazer constelação sistêmica, fui entender de programação neurolinguística, porque tudo é programação, tudo é comunicação, para melhorar minha comunicação também. Depois fui estudar um pouco sobre neurociência, física quântica, né? Essas coisas que saem um pouco da normalidade, mas pela curiosidade de entender, porque começou a me chamar a atenção que eu fazia muitos projetos dentro das empresas e o negócio não fluía. E aí foi quando eu fui começar a entender das crenças limitantes, né? Do que a gente herda do nosso passado, aquela questão que se você nasce numa família pobre, você tá programado para ser pobre. Então comecei a entender dessa jogada e isso foi melhorando, foi elevando o meu nível de execução dentro das empresas, né? E isso fez nós chegarmos até onde nós estamos hoje, né? Depois de alguns anos, eu também fui fazendo uma transição, porque antes de atuar só na consultoria, eu fui buscar uma experiência como gerente em algumas empresas. Então eu fui gerente comercial, eu fui gerente da área de RH, depois fui gerente na área financeira, fui diretor na área financeira também. Então eu fui buscando esse misto, estando com um pezinho na consultoria ali no final do dia e buscando ali nas empresas, né? Por alguns anos, mais de 10 anos, na verdade, eu fui professor universitário, então lecionei desde a graduação, a pós-graduação, cursos técnicos também, profissionalizantes. Então fui buscando essa experiência, né? Eu digo que eu fui fazendo pesquisas diferentes, né? Como diz Yang, é que até os 40 a gente só tá fazendo pesquisa, né? Sim. Então foi bem isso. Eu fui fazendo algumas pesquisas em área diferente para viver mesmo as experiências antes de decidir, falar, cara, é consultoria mesmo, é isso que eu vou fazer o resto da vida. E aí me encontrei realmente nessa área e venho fazendo esse misto de uma visão estratégica dos números, das pessoas e da questão comercial, porque não adianta você crescer se você crescer de forma desestruturada, né? Endividado, aquele cara que você nem dorme à noite do tanto que você tá devendo. Então tem essa visão de que o crescimento ele precisa ser sustentável para levar com relação a isso, né? Isso é de uma forma assim, bem resumida. Eu entendo que foi isso que me trouxe até aqui. Eu sou de uma geração que eu sei fazer. Tudo que eu chego numa empresa e falo pro cara fazer, eu sei fazer. Se eu tiver que ir pro balcão, eu sei como que o cara vende. Se eu tiver que lavar um banheiro, eu sei lavar um banheiro. Não sei se você é de Uberaba. Você não é de Uberaba, né? Não, sou de Conceição. Mas você é de Conceição, mas você deve se lembrar de quando tinha o Galeão. Aqui em Uberaba. Era uma casa de festa antiga, teve muitos anos. Inclusive era lá do lado da
na Barão do Rio Branco, lá perto da Eletrofonte. Lá da Eletrofonte ali, né? Então, lá na Galeão, eu lavei muito banheiro lá nas baladas à noite e tal. Então, assim, cara, eu realmente, degrau por degrau, né? Igual na área financeira, né? Desde o auxiliar administrativo, né? Desde o auxiliar, saber fazer um lançamento, estruturar tudo, enfim, até realmente chegar na gestão para tomar decisões estratégicas que coloquem em jogo, talvez, o emprego de muita gente, né? Como os casos que a gente participa hoje. É bem isso. Com certeza. E assim, pelo que você me falou, como você passou por várias áreas de várias empresas, você tem a experiência na prática ali, Sim. né? Experiência na prática. E foi até bom você falar desse período que você teve ali de 10 anos para, de fato, começar a sua empresa estruturada, porque muitos empresários hoje acham que abre uma empresa e daqui 1 ano, 2 anos já está colhendo os resultados da abertura da empresa. E muitos empresários eu acho que quebram por essa até frustração, por não conhecer que os primeiros 5 anos ali você tem que estruturar a empresa, buscar conhecimento, até reinvestir na empresa para depois começar a colher os frutos, não é, Guilherme? A maioria dos empreendedores quebram por falta de planejamento estratégico. Tem 2 pontos aqui importantes. O primeiro ponto é que se você é empreendedor e você veio de uma família pobre, então se você nasceu numa família pobre, você tem que ter a clareza de entender que o seu modelo de pensar é de pobre. Morreu o assunto. É isso, sem ofender ninguém. Porque eu venho de uma família muito pobre. Então, dinheiro pra mim é escassez. Sim. Porque em casa nunca tinha, né? Passamos muita dificuldade ali na infância e tal. Muita falta das coisas. Então, o meu modelo de pensamento é de pobreza, é de escassez. Certo? Então, o que acontece? Se eu não buscar conhecimento, não buscar me cercar de pessoas melhores do que eu, para me mostrar um outro horizonte, um outro mundo, ter uma empresa de consultoria, mas um consultor que realmente tem conhecimento tácito, aplicado, né? Sem demérito nenhum em quem está se formando, tentando começar a consultoria agora e tal, ou o cara que foi gerente da empresa. Às vezes o cara foi gerente de empresa por 20 anos, acha que ele vai sair dali, vai começar como consultor e vai ter sucesso. Não vai. Porque o papel de gerente é um, do consultor é outro completamente diferente. São universos diferentes. Então, o empreendedor já vem com essa mentalidade ali, da pobreza, da dificuldade. Aí o que acontece? Quando ele entra nesse cenário, que ele monta a empresa, ele começa a ver uma quantia de dinheiro maior. E é aí que o problema acontece. Por quê? Quem tem visão de escassez começou a ver mais dinheiro, o que ele faz? Ele gasta mais. Então, se eu gasto mais, o que acontece? Ele começa a roubar da empresa dele. Sim. É essa mistura do CPF e do CNPJ. O cara faz uma mistureira danada. E hoje, uma das maiores dificuldades que tem dentro de uma empresa pequena é essa. Só que o que acontece? Você nunca chega numa empresa grande que tá bagunçado. Entende? A empresa pequena tem dificuldade do cara entender que ele precisa de um consultor. Mas não tem nenhuma gigante que funciona sem uma consultoria. Nenhuma. Sim. Nenhuma empresa gigante no país hoje, no mundo, tá lá rodando sem ter uma consultoria. Eu tenho cliente nosso hoje, de grande empresa aqui, que tem 3, 4 consultorias nossas rodando lá. Sim. Tem um projeto de estoque, tem um projeto de financeiro, tem um projeto de gestão de pessoas, um projeto de comercial. Então, e aí o cara pequenininho, que vem muitas vezes da pobreza, acha que sozinho vai dar conta de fazer. Não vai, essa é a ilusão. Então, primeiro ele quebra por conta disso aqui, mentalidade. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é educação financeira, que a gente chama de consciência financeira. Né? Tô vendo o seu boné do primo rico ali e tal. Consciência financeira. A grande maior parte dos empreendedores não tem consciência financeira. Aonde que eu desenvolvo consciência financeira? Quando eu faço um planejamento de médio e longo prazo. Eu planejo a vida. Se eu não for olhar a vida, olha pelo menos o ano. Sim. Nós estamos aqui terminando de janeiro. Quantas pessoas de repente estão assistindo isso aqui em algum momento desse ano que de fato tem planejado, em janeiro vai ser isso, fevereiro vai ser isso, março vai ser isso, né? Então, ou seja, você passa a trabalhar em prol de um motivo específico. Quando você não tem isso, você tá só andando em círculo. É a corrida dos ratos, né? Sim. Literalmente. E aí é onde o empreendedor vai ficando cada vez mais preso no trabalho e ele tem a ilusão de estar construindo alguma coisa. Porque às vezes você vê o cara num carro legal, você vê ele morando num condomínio bacana e tal, mas quando eu sento pra olhar a vida financeira desse cara, se ele vender tudo que ele tem, ele continua devendo. Porque a casa tá num financiamento gigante,
O carro tá no financiamento gigante. Quantos magnatas da cidade aqui eu já atendi que deixava o carro parado no estacionamento na rua de cima porque tava com busca e apreensão. Entende? Então, assim, e aí o que acontece? Ele entrou numa ilusão. E aí, dinheiro não é quanto você ganha. É a forma com que você gasta, a forma com que você investe. E dentro das empresas, esse erro acontece demais. Assim, eu chego a ficar... Tem situações que a gente vê que eu fico com dó da pessoa, sabe? Porque a pessoa trabalha tanto, se esforçou tanto. E ela tá numa situação tão difícil, né? E às vezes, por mais que a consultoria tá lá trabalhando, ela ainda não entendeu que, você tem que virar a chave. Né? Acho que isso é uma das piores coisas nesse aspecto, né? E assim, não sei se você tem um conhecimento sobre isso, mas quando a gente fala de empreendedorismo, esse discurso no Brasil, porque o Brasil é o país com o maior número de empreendedores no mundo. Foi até campeão não sei há quantos anos consecutivos. Mas esse discurso de empreendedorismo é de um governo que sabe que não vai dar conta de bancar o custo da população no futuro. Sim. Essa é a questão. Por isso, lá em 1998, quando lá no governo Fernando Henrique Cardoso, ele já sabia, falou, uma hora vai colapsar. O índice de população já estava diminuindo. Então, o empreendedorismo é o quê? É o governo que sabe que não vai dar conta de pagar toda a conta. Então, ele incentiva as pessoas a trabalhar por conta própria. Na grande maioria, totalmente estruturado, né? O cara não tem nem dinheiro para se manter, mais ou menos, ali. Então, sabendo disso, que o governo já não vai dar conta de pagar essa conta, ele joga isso para a população empreendedora pagar essa conta, que é importantíssima. Mas a gente precisa te lembrar que o ano que passou agora, eu tenho um número do primeiro semestre, né? Até o final do primeiro semestre, mais de 830 mil empresas tinham fechado. Sim. Isso são 4 empresas por minuto. É muita gente quebrando. É muita gente. Fora o endividamento tributário. E o cara fala assim, eu não dou conta de pagar imposto. Não tem nada a ver. Ele tem que estar no seu custo. Sim. Não tem nada a ver. A questão é que, às vezes, você não tem uma assessoria, uma consultoria que entende de finanças, entende de questão tributária. Porque o cara, às vezes, acha que o contador entende de empresa. Não entende. O contador entende de contabilidade. O cara tem que entender de contabilidade. A maioria deles nem de regra tributária entende, especificamente. Então, quem entende de questão tributária é tributarista. Né? Então, quando a gente separa isso, a gente começa a entender, por que as pessoas se endividam tanto? Por que as empresas se endividam tanto? Falta de conhecimento. E aí, às vezes, quando o cara busca conhecimento, ele busca no lugar errado. Sim. Ele busca no player que tem o maior número de seguidores. Cara, eu sou consultor, eu não tenho tempo de ficar na internet postando as coisas. Eu, pra postar, às vezes eu tenho que ter lembrete aqui. Lembrete, literalmente. Lembrete na agenda. Né? Literalmente, tá na agenda. Hoje, por exemplo, a minha agenda tocou com 5 coisas que eu tinha que fazer. Eu não consegui fazer nenhuma, porque eu tava em reunião com o cliente. Então, tem dia que às vezes tá mais tranquilo no escritório e tal, eu consigo fazer 5 postagens. Mas tem dia que não faz nenhuma. Uma reunião atrás da outra. Então, a gente tá trabalhando, a gente tem tempo de ficar ali. E é isso. Pra mim, o cara, quando a gente tá ali dentro da empresa fazendo acontecer, a gente não tem tempo pra outras coisas. Porque tem que estar com a energia toda ali. E a questão financeira é a mesma coisa. Se não sentar para começar a conversar sobre isso, que é um problema que vem de educação mesmo, da nossa família, né? A conversa que a minha mãe tinha de dinheiro comigo era que não tem. Sim. Essa é a minha visão de educação financeira, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Falando por mim, eu não lembro, assim, especificamente falando do meu pai e da minha mãe sentando comigo e explicando sobre dinheiro ali. Historicamente, a gente não tem essa realidade, porque os nossos pais não tiveram essa educação. Né? E ainda assim, a parte da população que tem acesso a isso hoje ainda é muito pouco. A gente tem que lembrar que mais de 50% da população brasileira ganha um salário ou menos. Então, quando a gente fala em educação financeira, as pessoas que têm rendas de repente superior a 15 mil reais por mês, que representa, não chega nem a 5% da população brasileira, é que estão falando sobre isso. Estão vivendo sobre isso, né? Porque se a gente pegar o ciclo da construção de patrimônio, o ciclo da educação financeira, que deveria começar aos 20 até os 35, o cara entender de investimento, ele sabe, você sabia que a metade de 1 milhão é 100 mil? Aí o cara fala, como? Da onde você tirou essa conta? Assim, o tempo que você leva pra juntar 100 mil, de repente você dobra aquele período, você chega em 1 milhão.
Eu não acreditava nisso, até o dia que eu botei essa teoria pra funcionar e falei, ué, esse negócio funciona. E aí você começa a ficar viciado em querer melhorar a sua independência financeira, né? Então, o que me deixa fascinado nos números com relação a isso, a juro composto, é esse aspecto. Eu falo, cara, isso aqui vai virar tanto, que vai virar tanto, que vai virar tanto. Eu tenho um grupo, de vez em quando eu posto lá, pessoal que tem alguns clientes que eu faço a mentoria para eles na parte financeira. Hoje eu faço 2 tipos de trabalho na área financeira, né? Um é cuidar da empresa. Sim. E o outro é cuidar da pessoa física, né? Mas não é a pessoa física, vamos organizar suas finanças. Não, é o cara que... Você quer investir? Então vou te ensinar a investir da forma certa. Seu dinheiro para cá isso, seu dinheiro para cá isso, é dessa forma que nós vamos fazer. Trabalhar com fundo de investimento, alguns investimentos em ações e tal. Eu uso muito da estratégia do Buffett, eu uso muito da estratégia até vinculada aí ao grupo do Primo Rico e tal. Então muito isso, né? Vamos construir liquidez de patrimônio, porque a meta é aumentar patrimônio líquido. Quando a gente separa as duas coisas, cara, se você não organiza a sua vida pessoal, você não vai organizar a sua empresa. Sim. O cara que tem empresa, que ele acha que ele vai ter força pro trabalho o resto da vida, não pensa no dia de amanhã, tá juntando, tá gastando tudo hoje, em algum momento ele vai ter dificuldade. E aí o que eu posso te dizer é o seguinte, se você sabe que você veio ao mundo e a sua cabeça tá programada pra ter um final de vida exatamente igual aos seus pais, ou as pessoas que te criaram, a minha única pergunta é, o final da vida dos seus pais é o que você quer pra você? Se você quer pra você, você não tem que mudar nada. Se não é o que você quer, então você tem que mudar um monte de coisa. Só que o lance é o seguinte, sozinho, ninguém consegue. Nem Jesus conseguiu. Precisou contratar 12 lá pra multiplicar o negócio. Entende? Então, a pessoa que acha que sozinha vai organizar a vida financeira dela, não vai. Porque aqui na cabeça dela, ela tá programada pra gastar tudo que ganha. Sim. Eu vivi isso, né? Mesmo sendo especialista na área financeira, eu quebrei 2 vezes, né, no meu negócio. Então, assim, por erro de repetição de padrão. Repetição de padrão. Foi na 2ª vez que eu me dei conta disso. Acontece outras coisas na vida da gente, eu tive uma doença, gastei tudo que eu tinha, depois entrei numa depressão danada, fiquei sem trabalhar um período e tal, não tinha cabeça. Aí foi quando eu fui estudar pra caramba, e aí eu falei, então é isso. Ou seja, sempre que eu trabalho agindo na minha cabeça, ela vai me levar pra pobreza de alguma forma. Que é aquelas pessoas que têm empresa há 20 anos, 30 anos, mas tá todo endividado. Que é o que eu encontro muito. A empresa do cara tem 10 anos, tem 15 anos, tem cara que tá na transição querendo passar pros filhos, mas tá endividado. Hoje ele tá desfazendo do patrimônio pra pagar a dívida. Sim. Por quê? Porque lá atrás não teve a mentalidade. E aí às vezes o cara só se dá conta nisso quando ele vai passar a empresa pra alguém, ou que às vezes hoje, quando ele senta comigo pra falar sobre as finanças da empresa dele, eu já sei que o problema não tá na empresa, tá na vida pessoal. Mas não adianta chegar lá e colocar planilhas. Não é isso que vai resolver. É consciência, é a ambiência, é o estado de comportamento. Essas coisas. Sim. E é aquela, né? Eu não sei se você segue o Joel J, eu vejo muito conteúdo dele. É o famoso 3P, né? Que ele fala, né? Pessoas precisam de pessoas. E essa questão que você falou da mentalidade também, eu sou nessa direção aí. Quando a pessoa tem aquela crença, né, de escassez, se ela não mudar, né? Eu já ouvi falar que não tem como a gente deixar de ter a crença. A gente tem que tentar reverter aquela crença ali e mudar a nossa mentalidade. Mas, Guilherme, aqui, pegando no assunto central aqui do nosso episódio de hoje, para esses empresários, pequenos e médios empresários, eu gostaria que você explicasse de fato o que é uma gestão financeira e por que ela é tão importante para as empresas hoje. A grande maioria das pessoas tem a visão, dos empresários ali, tem a visão que gestão financeira é controlar contas a pagar e contas a receber. Gente, não é isso. Isso aí quem faz é qualquer auxiliar administrativo, sem desmerecer nenhum profissional. Controlar contas a pagar e a receber na sua empresa é a parte mais fácil que tem. Quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando de toda a estratégia do seu negócio. A gente está falando de um mapeamento de custo. A gente está falando de entender quanto a sua empresa custa por hora, por dia, por semana. A gente está falando de margem de contribuição. A gente está falando de lucro por funcionário. A gente está falando de custo de oportunidade. A gente está falando de custo de capital empregado. A gente está falando de custo com cada um dos funcionários dentro da sua operação.
A gente está falando de lucro, como dentro da empresa nós vamos atingir o lucro do negócio. Uhum. Então, quando a gente está falando de gestão financeira, a gente está falando de fazer o que a gente chama de da finanças inversa. Eu defino quanto eu quero de lucro primeiro, eu vou fazendo a conta ao contrário, para que eu chegue e consiga determinar quanto eu tenho que vender. Sim. Então, a gestão financeira tem uma responsabilidade direta de definir as metas para sua empresa. Então, quando a gente fala aqui da gestão financeira, a gente está falando de uma área dentro da empresa, que é essa área que define se você pode contratar ou não, se você deve demitir ou não, a meta de vendas, a meta da margem de lucro sobre os produtos. Então, é essa área dentro da empresa que deveria definir tudo que acontece dentro da sua empresa. Então, a gestão financeira estratégica, ela é de onde sai a decisão e a definição dos rumos da empresa. Uhum. E para eu definir os rumos da empresa, eu tenho que começar por onde? Pelo custo? Não, eu tenho que começar pelo lucro. Quanto você quer de lucro no seu negócio? Ah, Guilherme, eu quero ter 10% de lucro. Tá, mas existem 3 tipos de lucro. Você pode ter o lucro econômico, você tem o lucro operacional, você tem o lucro líquido. Então, você quer ter 10%? Tá. Então, para a gente ter 10%, a gente tem que faturar tanto, com tal margem. Tá, mas como é que nós vamos fazer para faturar isso? Então, vamos construir a meta de vendas. Então, os seus vendedores têm que vender esses produtos nessa condição, com esse prazo, porque aí eu estou falando de liquidez. Uhum. E aí, muitos donos de empresa estão ligados enquanto ele fatura. E a gente deveria estar com foco na liquidez. Quanto o seu negócio tem de liquidez? Porque liquidez é dinheiro no caixa. Sim. Não adianta você ter uma empresa que ela é lucrativa e tá sem dinheiro para pagar as contas. Não adianta nada. Então, às vezes, o cara vai lá e define estrutura de precificação. Por exemplo, é um erro muito comum que eu vejo. Às vezes o cara chama lá na empresa dele um consultor, ou tem lá um gerente financeiro, que ele entende de finanças, as finanças ali que ele estudou na faculdade e tal. E aí ele faz a precificação dele baseada no custo fixo da empresa. Isso é um erro. Por quê? Por que isso é um erro? Pô, mulher, mas tá lá nos livros, a academia ensina isso. É, só que as finanças que a gente estuda lá na faculdade, ela é baseada no modelo americano. E outra coisa, ela é baseada em grandes empresas. Ela não é a finanças da pequena empresa. Uhum. A finança das pequenas empresas, ela é fluxo de caixa. Qualquer coisa que você aprender na faculdade, em qualquer período, você só aprende regime de competência, fundamento que vem da contabilidade. Por isso que contabilidade não pode se confundir com finanças. Porque finanças, a gente está olhando para o caixa. A gestão financeira é olhar para o caixa da sua empresa, olhar para a estrutura de competência dentro da empresa e definir os rumos do negócio. Com base, quando a gente faz a leitura dos números, a gente sabe os rumos que a gente tem que dar para a empresa. Sim. Por isso que a gestão financeira ela é tão completa e ela é tão robusta, porque ela olha para a estratégia do negócio, né? Tanto que hoje eu nem me posiciono como consultor da área financeira, né? Eu estou muito mais conectado à área estratégica mesmo, financeira, porque ela tem um outro nível com relação a isso. Para eu atuar na questão financeira estratégica, não tem como eu fazer isso se eu não entender de gestão comercial, não tem como eu fazer isso se eu não entender de gestão de pessoas. Porque a minha decisão na área financeira vai impactar no salário, vai impactar num plano de cargo e salário de uma empresa, então impacta no todo. Por isso que a gestão estratégica, ela está um degrau acima, que eu preciso integrar os números com esse tripé da organização, que são números, vendas e gente, que é o que a gente precisa para construir realmente uma empresa que vai construir o sucesso. Entendi. Você precisa saber do todo para trabalhar o específico ali. E a questão que você falou também aí dos empresários que pegam o dinheiro ali no caixa e acha que é salário e sai gastando a qualquer custo. Tem diferença entre as despesas e o custo da empresa? E se tem, qual que é a diferença do custo e das despesas em si? Tem, vamos entender o seguinte. Na empresa você tem custo e tem despesa, né? Porque custo é tudo aquilo que está ligado diretamente ao produto que você vende. Direto. Fala, nossa, se eu não pagar isso aqui, eu não consigo ter o produto. É a despesa com produto, o próprio imposto que você paga, o frete. Isso aí são despesas diretas, certo? Então isso a gente chama de custo.
E você tem aquilo que são as despesas. As despesas é tudo aquilo que você tem em decorrência da venda. Então, para você ter a sua empresa, despesa que você vai ter lá, você vai ter um aluguel, você vai ter lá o seu auxiliar administrativo, você vai ter lá uma pessoa que trabalha no seu RH. Então, isso é despesa. Você vai ter a contabilidade, isso é despesa. Então, despesa é tudo aquilo que é custo, tá ali na sua operação, mas ele não está alocado diretamente no produto ou serviço que você presta. Se você mexer muito no custo do produto, pode ser que caia a qualidade. Sim. Mas se você cortar a despesa, isso não influencia no custo, isso não influencia na qualidade do seu produto. Então, a melhor separação é essa ali de fazer. Quando a gente vai para essa mistura de CPF e CNPJ, a gente precisa entender o seguinte. O cara, quando ele monta uma empresa, o empreendedor ali, ele monta a empresa para ele. Uhum. É aí que começa o erro. Porque ele se vê como o dono da empresa e aí ele fala, se eu sou dono, eu faço o que eu quero. Certo? O empreendedor que tem a cabeça, que tem a mente de um empresário, ele não monta a empresa para ele. Ele monta a empresa para no futuro ela ser vendida. Uhum. E aí ele entende que ele é um funcionário daquela empresa. Então ele é um gerente, ele é um gestor. E aí ele tem que se colocar onde ele sabe gerar resultado. Cara, se você é bom em vender o seu produto, vai se preocupar em vender o seu produto e contrata gente boa para fazer a gestão do negócio. Né? Então, e aí o que acontece? Como é que ele vai conseguir separar o CPF do CNPJ? Cara, salário. É dia X de receber. Igual todo mundo recebe. Ah, mas como é que eu vou determinar o meu salário? Ué, se você não estivesse na empresa fazendo o que você faz e você pagasse uma pessoa para isso, qual salário você pagaria para essa pessoa? Ah, eu pagaria 5 mil. Então esse é o seu salário. Mas também não vale isso. Você não pode falar um salário que está acima do mercado. Você tem que lembrar o seguinte. Eu pagaria 200 mil. Não. Se eu fosse contratar, eu pagaria... Às vezes o cara até falou assim, mas eu não pagaria o que eu ganho. Falei, então você tá roubando a sua empresa, cara. É simples assim. Mas eu sou o dono. Falei, é isso aí, é essa mentalidade que te ferra. Por quê? Porque uma empresa bem estruturada, o dono que tá lá trabalhando, ele tem o salário dele, ele recebe no dia igual todo mundo recebe. Cartão de crédito, tudo separado. Tudo separado. Então, se ele não tiver essa mentalidade, ele tá sempre gastando mais. Sim. E aí ele vem com aquela seguinte, gastei um pouco mais, deixa eu pegar o dinheiro lá na empresa. Falei, você gastou um pouco mais, faz um empréstimo no banco pra você se ferrar. Entende? E aí você acha que é normal, e aí você vai fazendo o quê? Você tira dinheiro da empresa, aí você ferra com a empresa. Então é assim, a partir do momento que na conta bancária do dono tem mais dinheiro que na empresa, já tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o dono tá ficando mais rico do que a empresa. Sim. Mas se é a empresa que paga a conta toda, a empresa tem que ser mais rica. A questão é que quando você começa, de repente, a ver que a sua empresa está faturando um pouco mais, o que o cara quer fazer? O cara, se os filhos estavam na escola pública, ele quer levar para a escola particular. Que aumentar a qualidade de vida. Ele olha pro status da vida. E ele associa isso com o que você acabou de falar. Vou melhorar a minha qualidade de vida. Mas será que tá na hora de melhorar a qualidade de vida? Será que esse é o mérito agora? É o momento? E depois que a pessoa aumenta a qualidade de vida, é difícil ela voltar, né? Exatamente. Então, assim, como é que você vai explicar pro seu filho depois que você vai ter que tirar ele da escola particular que você não tá dando conta de pagar? Então, ou seja, isso vai gerar uma série de problemas. Então, ou seja, eu deveria passar um tempo na opressão, que é, deixa eu viver aqui pelo menos 50% abaixo do que a empresa me proporciona. E aí você ir construindo lucro disso, aplicando, para lá na frente você começar a viver com o lucro da operação. Que é o que a maioria das pessoas não tem a paciência de esperar, né? Essa paciência eu gosto da tradução dessa palavra, que é a pá do trabalho e a ciência da metodologia. Então, olha, paciência é isso, trabalhe com uma metodologia, que essa metodologia vai te gerar resultado. Só que você não pode ser imediatista. Sim. Só que onde que nasce o problema? Você começa a ir muito pro lado do status, né? E aí você deixa o ter ser maior que o ser mais importante que o ser. Mas você acha que isso pode ser o quê? Pode ser cultura da pessoa mesmo, o ambiente que ela convive, ou quer aparecer para terceiros ali? Por que isso acontece, você acha? Da pessoa ali aumentar a qualidade de vida, gastar ali num carro novo, numa casa nova, e no fim das contas tá assaltando a empresa ali. Exato. Olha, eu entendo que tem muita questão cultural,
muita questão cultural. Porque vem da cabeça mesmo, né? Pô, o cara fala assim, eu não tinha nada disso, agora eu tenho, eu vou usar, né? Só que ele esquece que não existe segurança. Empresa nenhuma tá segura de nada. Sim. Né? Então, até fiz uma postagem um pouco mais cedo falando da Selic aí, a 13 e pouco aí, né? Então, e o Copom estimando que vai subir mais 5% ainda, né? No decorrer do ano. Então, assim, nenhuma empresa tá segura de nada. Todo mundo, em algum momento, vai passar por algum desafio. Então, uma das grandes influências com relação a isso é a própria mentalidade mesmo, a cabeça do dono em si, né? Pela ansiedade de frequentar lugares que ainda não é para ele, né? A rede social, ela é um veneno nesse aspecto, né? Porque o cara fica ali a todo momento vendo propaganda do carro, do hotel não sei do que, mais não sei o que, enfim. E se ele ainda for casado e sim a esposa dele não tiver uma mentalidade empreendedora, de conservadorismo, faz o cara gastar ainda mais com relação a isso, né? Então a pessoa que tá com quem a pessoa se casa também lida muito nesse aspecto, né? Então, de um lado tem sim a mentalidade da escassez, que o cara começa a ver dinheiro demais, ele gasta tudo mesmo e vai vivendo isso. E por outro lado é a influência do meio. Então, o cara com a cabeça muito fraca nesse aspecto, ele prioriza tudo da família. Sim. E aí ele fala, pô, eu quero dar o melhor pra família, como se dar o melhor pra sua família tivesse uma relação direta com o dinheiro. E não tem uma relação direta. Tem uma relação que pode ser indireta. Então, quer fazer isso? Dá pra fazer. Só programa. Sim. Planeja. Você pode fazer, mas você pode planejar. Você pode planejar que daqui a 3 anos tal coisa vai acontecer. Aí você vai trabalhar, você vai se preparar financeiramente para que isso aconteça, ao invés de fazer pelo endividamento. Porque o que assola o brasileiro é o crédito fácil. Sim. É o banco ligando todo dia, oferecendo. Você tá com tanto aprovado, tá com isso, tá com aquilo. Então, essa facilidade no crédito, ela incentiva o endividamento. E nós vamos lembrar que o sistema econômico do Brasil é para deixar todo mundo pobre. O sistema econômico e político, ele ficar dependente do Estado. Exato, para você ficar dependente de juros, porque você alimenta o sistema bancário, entende? Porque se você não investe, você ajuda o meu dividendo lá que eu recebo todo mês a aumentar. Porque, assim, a conta você vai pagar de todo jeito. Você tem que escolher qual conta você vai pagar. Ou você pagar a conta de viver numa opressão e ter um resultado legal, ou você vai pagar a conta porque você não fez. Sim. E aí você fica endividado. Então você escolhe. Você quer... Eu sempre digo o seguinte, quem não entende de dinheiro, paga juros. Quem entende, recebe. Sim. Esse é o jogo. E aí talvez se a gente mudasse um pouco a mentalidade das pessoas, no sentido de entender que não é velocidade, é constância. Sim. Talvez o empreendedor teria uma outra forma de pensar sobre a questão do dinheiro. Bota o dinheiro na sua empresa e faz o negócio acontecer. Você vai entrar no negócio hoje, põe na sua meta 5 anos. Falando 5 anos eu vou comer o pão que o diabo amassou. Mas se nesses 5 anos eu morrer, como é que faz? Esse é o pensamento, né? Você vai morrer de todo jeito. Né? E a gente fica com isso, né? Porque realmente fala, cara, isso pode acontecer amanhã. Se fosse nessa lógica aí, eu não estaria aqui agora. Eu estaria viajando, me endividando, amanhã estaria em outro lugar. Exatamente. Então aí você pensar nisso, fala, mas aí eu vou juntar dinheiro, a gente morre, deixa tudo aí e tal. Olha, isso aí, essa mentalidade, ela não funciona. Porque se você daqui a 5 anos estiver aqui, você prefere estar como? Então. Com uma vida um pouco mais tranquila. E se eu morrer amanhã, tá? E se você viver até os 100 anos? Então, assim, você pode... às vezes eu poderia te perguntar, né? Com qual idade seu pai morreu? Né? Porque, se seu pai tiver morrido aí nos 40... Bom, tem uma grande chance de você morrer nos 40 também. Sim. Até porque há uma tendência natural de você entrar num processo meio que de depressão quando você estiver próximo da idade de alguém que morreu. Já vi muitos casos de pessoas que entraram numa depressão muito grande porque o pai, o avô morreu mais ou menos na mesma idade, sabe? Sim. Então a pessoa já fica assim, pô, meu pai morreu com 50 anos e tal, já tô com 47... Vou morrer daqui 3 anos, né? Eu tô fazendo uma consultoria numa empresa que o cara me disse isso quando me contratou. Cara, eu tô com 47 anos, meu avô morreu com 50 anos, meu pai morreu com 50 anos, minha mãe morreu com 51,
Minha avó morreu com 52, então eu sei que eu tô próximo de morrer, quero ajeitar as coisas pros meus filhos. Então olha a mentalidade, quer dizer, ele já tá na depressão. E aí, eu fiz uma pergunta pra ele. Você faz academia? Não. Cuida da saúde? Não. Não, então você vai morrer mesmo. Você tá fazendo exatamente, né? Vai pra academia, vai cuidar da saúde, que você vai viver até 100 anos. Sim. Agora, se você não fizer nada, é isso que vai acontecer, né? Daqui 5 anos vai morrer mesmo. E falando um pouco agora dessa parte do empréstimo mesmo, financiamento. Tem algum momento certo, ô, Guilherme, de eu pegar um empréstimo, um financiamento para me reinvestir no meu negócio, visando o crescimento, e eu consigo fazer isso sem abalar a parte financeira da minha empresa ali? Tem sim. Tem. É possível crescer o seu patrimônio se endividando, sim. É possível fazer empréstimo para a empresa e o empréstimo ser bem aplicado, sim. Uhum. E aí, o que a gente tem que olhar para isso? Uma coisa é você pegar um capital de um terceiro, que vamos pensar o seguinte, suponhamos que eu quero começar uma empresa, ou eu tenho a minha empresa e quero aumentar o meu estoque, eu tô com uma oportunidade. Só que quando eu comprar aquele estoque, eu vou vender aquela mercadoria e eu vou ter um lucro nela, por exemplo, um lucro líquido de 5%. Mas eu não tenho dinheiro agora. Sim. Aí eu recuo a você, que é o banco, e você me empresta um dinheiro para eu te pagar 2%, 2,5%. Fala, bom, se eu vou vender essa mercadoria e vou ter 5%, eu tô pagando 2,5% porque você tá me emprestando dinheiro e ainda tô ganhando 2,5%. Tudo certo. Sim. Vale a pena. A gente fazer conta, colocar realmente todos os cálculos, não cair na lorota do gerente do banco aí, que não te fala a taxa efetiva, só te fala a taxa nominal. Então você faz essa conta certinha, você fala, pô, aí vale a pena eu pegar o dinheiro emprestado. Peraí, eu preciso fazer uma ampliação, que eu tenho certeza, tá tudo alinhado aqui, certeza no sentido de nós alinhamos os processos, eu tenho demanda reprimida, vamos fazer que o negócio vai dar retorno. Se você tem isso alinhado, fazer o empréstimo faz sentido. Uhum. Agora, quando o cara faz empréstimo, porque ele já empréstimo para pagar empréstimo, aí é perigoso. Porque ele tá aumentando o custo fixo da empresa, porque agora ele aumentou o endividamento a longo prazo, e se ele não aumentar a receita, ele não vai dar conta de pagar aquilo. Sim. É onde o cara entra no endividamento. Porque o endividamento não é o fato de eu ter um montão de contas para pagar. Não é isso. As nossas contas, elas são para a vida. Enquanto você estiver vivo, você vai ter conta para pagar. O endividamento é quando eu estou pagando um monte de parcelas de dívidas que não aumentou o meu faturamento. Sim. Então, esse é o endividamento ruim. O endividamento de alavancagem não, eu aumentei o patrimônio, se eu precisar vender eu consigo pagar essa conta, isso aqui é resultado para mim, essa é a diferença. Então é para isso que a gente tem que olhar. Então, pô, mas qual que é o momento então de eu fazer o empréstimo para minha operação? Você tem que olhar algumas questões, como por exemplo, demanda reprimida. Então, você realmente tem muito cliente pedindo o seu serviço ou seu produto e você precisa comprar uma quantidade maior, aí ir lá e pegar um capital de um terceiro para fazer uma compra de estoque, você vai girar num prazo mais rápido, show de bola. Olha seu lucro, olha a taxa de juros, é o momento de fazer ali o empréstimo, né? Uhum. Você sempre vai ter que olhar o seguinte, o que eu vou pagar de juros naquele empréstimo é menor do que meu lucro? Vale a pena. Não, é maior? Pô, vou pegar dinheiro emprestado para pagar a conta? Mas, cara, será que não dá pra gente enxugar um pouco a máquina aí? Dar um passo para trás? Às vezes, pro cara aumentar o lucro, ele tem que vender menos. Entendi. Porque ele precisa encontrar qual que é o equilíbrio financeiro dele e qual é o momento em que ele trabalha com o menor gap de produtividade possível. Porque eu já me deparei com empresas que faturavam lá, por exemplo, 1,5 milhão e o melhor cenário para ele era faturar 800 mil. Que, cara, ou você fatura 800 ou você fatura 2 milhões. O que é mais fácil você fazer agora? É mais fácil aumentar os 500 mil ou é mais fácil você aumentar o preço, vender menos e ter mais lucro? Uhum. Né? E aí quando o cara começa a entender dessa conta estratégica, ele fala, não, é melhor aumentar o preço, vender 800 mil, reduzir custo, e aí eu vou ter lucro, e aí com esse lucro, lá na frente eu fomento o meu negócio e preparo para eu conseguir faturar 2 milhões. Então, às vezes o valor que você está faturando hoje está matando o seu negócio. Entendi. Porque ele pode estar gerando um custo muito alto na operação que ele consome a sua lucratividade, que é a capacidade subutilizada. Por isso que é tão importante a gente na empresa medir produtividade. Né?
E aí, produtividade tem várias formas da gente medir, que são os KPIs, os indicadores que a gente vai colocar na empresa. Porque se a sua produtividade estiver baixa, seu custo fica muito alto. Sim. Então, de repente, você tem 10 pessoas na sua empresa que é capaz de atender, sei lá, 50 clientes. Eles estão atendendo 20. Olha, o que é mais fácil, cara? É você cortar para você atender 20 ou fazer um trabalho de curtíssimo prazo para atender 50? Aí vamos cair na real, pegar o número da forma correta, fria, né? Sem fé, porque o dono tem muita fé, né? A fé mata o empresário, né? Acha que, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fala, cara, Jesus já pagou a conta dele, agora é você com as suas. Entende? E aí não dá pra fazer gestão do negócio só na fé. Tem que ter inteligência de negócio pra fazer um negócio bem feito. Eu acho que casa até com a minha próxima pergunta, que se trata um pouco sobre a precificação. A precificação tanto de produto, serviço, precificação até do quadro mesmo de funcionário ali da empresa também impacta essa parte de gestão financeira da empresa ali? Tudo impacta. Tudo impacta. Quando você olha para a precificação na sua operação, tudo impacta. Você tem impactos desde a estratégia de precificação, com o seu posicionamento de mercado, porque antes da gente definir a sua estratégia de precificação, a gente tem que saber qual é o seu posicionamento enquanto empresa. Você quer se posicionar como preço mais baixo? Você quer ter uma penetração de mercado com os maiores players, né, que estão no mercado hoje, né, de produtos de referência? Você quer ter uma precificação pela diferenciação, experiência do cliente? Então isso vai impactar. E aí tem a ver desde a sua estrutura, infraestrutura, ao público que você quer atingir. Tudo isso vai impactar na sua precificação, inclusive o seu posicionamento de marketing. Porque não adianta você ter uma precificação que ela é alta, mas quando vai olhar para o seu marketing, ele não está comunicando exatamente isso aqui. Às vezes o preço dele é mais alto em termos de mercado, mas ele não tem nenhuma experiência diferente para o cliente que honre aquele preço que ele quer cobrar. Todo mundo fala assim, o mercado está competitivo, tá competitivo. Tá mesmo, e a tendência é aumentar. Agora, produto, qualquer empresa copia, experiência não. Sim. Então, essa palavra, que é o valor agregado, ela faz toda a diferença. Entendi. A gente tem que olhar para isso. E tem hoje Como é que tá hoje, o Guilherme, a parte de tecnologia, nessa ascensão aí de inteligência artificial? A tecnologia também tá ajudando nessa parte de gestão financeira das empresas? Como é que tá isso hoje? Tá. A tecnologia, ela ajuda muito com relação a isso, a gente fazer análises mais assertivas, né? Mas quando eu olho na ponta, com relação à questão da venda, muito dessa tecnologia ainda é distante do pequeno. Sim. Né? Então, o pequeno hoje é igual o empreendedor que acha que sabe usar o chat GPT, que ele vai lá e escreve lá qualquer coisa e vem qualquer resposta, né? Mas ele não fez a formação de gestor de chat GPT para ele entender exatamente como se extrai o máximo a performance da ferramenta, né? Então fala, olha, você fez a formação? Não, então você não entende, você acha que entende, você viu alguém usando, você vai lá e usa de qualquer jeito, né? Então, quando você aprende a extrair a tecnologia nesse aspecto, a gente precisa de informação. Sim. Porque a tecnologia, ela só processa a informação, ela não gera. Então, se o cara não tem input, que é informação de qualidade, não adianta nada ele querer utilizar um chat GPT, por exemplo. Né? Eu quero que analise meu fluxo de caixa. Beleza. Se o plano de contas estiver errado, ele vai te trazer uma resposta errada. Simples assim. Sim. Aí ele vai na internet, pega lá um plano de contas qualquer, acha que aquele serve pro negócio dele, porque ele viu num livro, e acha que aquilo vai funcionar pro negócio dele. E não é assim. Porque toda teoria ela é criada em cima de uma situação específica. O que não significa que ela vai ser útil para todas. Né? Então, por isso que é tão importante fazer essa separação. Então, eu vejo tecnologia como um grande aliado hoje, software de gestão de qualidade. Né? Hoje, na empresa, a gente tem uma grande parceria mesmo, né? Nós, na verdade, somos licenciados, né, do software lá do Conta Azul, que a gente tem levado como solução para os pequenos clientes, pequenas empresas, para ter a assessoria completa com um sistema robusto de qualidade, né? Quando a empresa cresce um pouquinho mais, ela vai poder utilizar um outro tipo de sistema, né? E o sistema que você vai ter na sua empresa é de acordo com o tamanho da sua empresa. Sim. Quanto maior a empresa, mais robusto é o tipo de software que ela precisa usar, porque mais informações ela vai ter que processar. Entendi. É aquela, né? A gente tem todas as respostas, mas não
não sabe fazer todas as perguntas, né? Exatamente. É a falha de muitas pessoas. Isso. E Guilherme, falando um pouco da sua experiência nessa parte aí de gestão financeira das empresas, você tem como apontar para mim um principal erro que os principalmente os médios, pequenos empresários aí cometem nessa parte aí de gestão financeira das empresas em si? O maior erro é não planejar. Esse, sem sombra de dúvida, é o maior erro. Eu diria que posso elencar aqui alguns. O primeiro é a falta de planejamento. Eu chamo de consciência financeira. A falta de consciência financeira, entender o jogo do dinheiro. Né? O segundo aspecto é a questão de misturar a questão pessoal com a empresa. Sim. Tá? E talvez esse até seja o maior deles, né? O cara começa a tirar um dinheiro ali que ele não deveria tirar. Mas esses dois, não ter consciência financeira, que é o planejamento, e esse outro aspecto, que é não ter é misturar o dinheiro, não ter essa consciência financeira, é o que gera o maior problema. Até porque parece que quando fala de finanças, a maioria dos empreendedores tem uma certa repulsa no assunto. E teria, assim, né, em teoria, chato. Teria que ser o contrário, né? Exato, né? Mas o cara é apaixonado por vender o produto dele, mas não entende do dinheiro. Sim. Né? E olha que, na minha visão, os projetos mais difíceis de colocar, ele é o de gestão financeira. E é engraçado isso porque, assim, ó, as pequenas e médias empresas têm uma dificuldade gigante com a questão financeira. Sim. A grande empresa não. Então, o que separa o pequeno do grande? É porque o grande tem gestão financeira apurada. O pequeno não. Então, ou seja, você vai continuar pequeno enquanto você não apurar a gestão financeira da sua empresa. Mas eu não estou falando só do controle de contas a pagar e a receber, eu estou falando de gestão financeira estratégica. Então, enquanto o cara não entender que ele precisa disso, a empresa dele não decola. É igual se eu fosse entrar na questão tributária aqui, sobre lucro real e Simples Nacional. Porque o cara acha que o Simples Nacional é a melhor medida para ele estar. Cara, não necessariamente. Tem que fazer conta. Sim. Tem muito empresário perdendo dinheiro, fazendo manobra, sonegando para ficar no Simples Nacional. Cara, eu não conheço empresa grande que tá no Simples Nacional. Aí, como o cara fala que ele não consegue crescer, mas como? Então, como é que você fala que a grande conseguiu? A grande foi pequena um dia. Fez conta. Ela organizou o financeiro de tal maneira que o negócio vai embora. Ele mesmo tá amarrando a corrente no pé ali e puxando pra baixo. É exatamente isso. Fala, cara, eu sempre falo pro cara ali, o dono, às vezes, em muitos casos, o principal problema da empresa é o dono. Fala, nossa, ali, ó, se eu tirasse o dono, eu resolvi o problema. E você é daquela linha, Guilherme, que, por exemplo, é melhor você fazer o simples bem feito do que implementar uma ideia mirabolante ali? Sim. Inclusive, quando a gente vai implantar a gestão financeira na empresa, a gente vai pela simplicidade. Porque eu digo pro cara, falo, ó, se você fizer isso aqui bem feito, no futuro você vai sentir necessidade de mudar isso. Uhum. Aí no futuro, quando você sentir necessidade, você pode me chamar aqui de novo, que aí a gente vai implantar um outro nível de gestão financeira. Porque tem níveis mesmo. Vamos num fluxo de caixa básico, mas você vai ler, você não precisa entender de finanças, mas você tem que entender dos números. Faça a leitura dos números. E depois a gente vai fazendo os outros, né? Faça simples, faça bem feito, para você conseguir ler. Porque às vezes o cara faz um plano de contas, às vezes chama lá um consultor financeiro, quer valorizar o passe dele, faz aquele plano de contas lá gigante, que na verdade seria um plano de contas de usar numa grande empresa, né? Mas é o que ele aprendeu na faculdade. E aí o dono vê tudo aquilo ali, quantos lugares já cheguei com isso, né? Tem, o consultor já passou por aqui, implantou um plano de contas e tal. Falei, mas você entende alguma coisa? Não entendo nada. Falei, então, cara, a gente tem que colocar uma coisa que você entenda, que você sabe usar. Uhum. Então a gente simplifica, unifica muitas contas, mas ele sabe, gastei tanto com RH, gastei tanto com produto, gastei tanto com imposto. E aí essas respostas vai mostrando pra ele que a gente vai criando os indicadores. Vamos criar seu indicador aqui, vamos criar esse indicador. E aí é onde o cara vai entendendo que, então isso é gestão financeira? Vamos criar um indicador de meta de vendas, vamos criar um indicador de retenção, de reduzir o turnover de seus funcionários, sabe? Então, é esse ponto, uma coisa está conectada à outra. E você acha que a relutância hoje dos empresários nessa parte de gestão financeira é até devido a essa questão desses profissionais que vêm com essas ideias mirabolantes aí e não conversa a língua do empresário ali nessa parte de gestão?
Uma parte sim. Eu acho que tem a parte da resistência, que o cara acha que ele é o dono da verdade. Que mesmo você mostrando ali, ele não tá apto a mudar ali. Exato. Mas a mudança, ela vai vir. Né? Mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, ela vai acontecer. Então, uma parte sim, eu entendo que é essa visão fechada ali do empresário, essa visão de que ele acha que sabe, porque ele se apega à experiência. Sim. Não, porque eu tenho tantos anos e tal. Fala, olha, a sua experiência te trouxe até aqui. Se você continuar nela, você vai ficar nesse lugar daqui pra pior. Mas em um outro aspecto, também tem esse trauma. Pô, já gastei dinheiro com consultoria, não deu resultado, enfim. Olha, na verdade, algum resultado deu, mesmo que você não reconheça. Sim. Agora, a questão é que a maioria dos casos que não dá resultado, muitas vezes é o empreendedor, o grande responsável por aquilo, sabe? Que não fez o que tinha que ser feito. Porque processo é processo. Processo é processo. Mas tem muita gente que... Porque às vezes, principalmente se o empreendedor contratar consultoria pelo preço, cara, o mais barato, olha pro tamanho da sua empresa. Uhum. Eu não vou dizer que o mais barato não é o melhor, mas eu vou dizer que o melhor não é o mais barato. Isso é um fato. Então, se você quer contratar o mais barato, pô, o mais baratinho ali, ele talvez tenha um nível de conhecimento que ele não vai te ajudar muito. Sim. Entende? É uma coisa que é um cuidado gigantesco que a gente tem na DHO hoje, né? Na DHO a gente tem esse cuidado. Fala, olha, é uma pequena empresa, vamos fazer um plano que vai caber no orçamento dele. Mas pra grande empresa vai ser outro plano. Sim. Então a gente adequa, a gente tem essa flexibilidade, né? Aliás, esse foi o grande diferencial nosso ao longo dos anos. Que foi eu poder criar uma forma de proporcionar ao pequeno empreendedor até acesso a uma consultoria com profissionais especializados. Não é aventureiro, é especializado, gente que foi treinada, gente que tá ali nas mentorias. Nós somos uma empresa de consultoria. No ano passado, eu tive 3 empresas de consultoria atendendo a gente. Olha. Ajudando a gente a melhorar os nossos processos. Buscando mais informação de como a gente pode fazer na área financeira, buscando realmente no todo, né? E a gente não para com relação a treinamento. A gente não para, né? A gente tá sempre aqui, nós consultores estamos sempre buscando conhecimento, porque a gente vende conhecimento. Sim. Se eu não tiver um conhecimento de qualidade, o que é conhecimento de qualidade? Novo. Coisa que, opa, saiu agora, fresquinho. Porque de repente a gente pode mudar uma coisa que a gente acreditava o ano passado. Sim. E tem gente que acha que finanças não, eu estudei, fiz finanças lá atrás, formei 10 anos atrás, é tudo igual. E não é. Os negócios mudam muito, os tempos mudaram. A forma de olhar para custo da empresa mudou drasticamente. Então a gente precisa estar antenado com isso aí, né? Então, infelizmente, o empreendedor, ele cava o fracasso dele quando ele toma decisões baseadas, vou contratar um profissional. Às vezes o cara fala, eu não tenho dinheiro para pagar um profissional melhor. Cara, você vai pagar muito mais caro se você contratar um funcionário pior. Sim. Então, abre mão um pouco do seu e bota na sua operação. A questão é que é o seguinte, gente boa não quer trabalhar pra gente ruim. Com certeza não. Então, se o cara não mudar a mentalidade dele, ele não vai ter o melhor funcionário. Às vezes ele quer ter o melhor gerente, não, eu quero ter o melhor gerente financeiro. Pô, pagando R$2.000 por mês? Você nunca vai ter o melhor gerente financeiro pagando R$2.000 por mês. Entende? Então, e aí com relação a isso, fala, cara, tá vendo que você vai caindo num monte de erros nesse aspecto? É isso, é essa visão, essa mentalidade precisa mudar. E essa questão que você falou da reciclagem de aprendizado também é muito importante, porque a partir do momento que você não tem a humildade, né? E se você fala, eu sei tudo, não preciso aprender mais nada. É como se você estivesse numa escada rolante ali. Você não vai ficar naquele lugar que você está atualmente, você sempre vai descer. Então, se você não buscar mais aprendizado, você não vai ficar no mesmo lugar, você sempre vai descer ali nos degraus abaixo, né? E Guilherme, a parte, assim, de exemplos de case, você tem algum exemplo para passar pra gente de empresários que começou com você ali como pequenos empresários e se destaca hoje no mercado aí? Tem, cara. Nossa, tem vários. Tem vários. A gente tem desde empreendedores que franquearam a operação, casos que estão lançando a franquia agora, que o cara realmente vai buscando e vai mudando a cabeça dele na forma de buscar. A gente tem um aqui específico, né, que me veio na mente agora aqui, que é a Rio Grande, a distribuidora Rio Grande lá do Rodrigo. É um cara que você chamar aqui um dia, viu?
que a gente tratou com ele já há muitos anos e hoje ele já fatura, sei lá, quase 10 vezes o que ele faturava há 5 anos atrás, né? Então ele saiu de uma pequena distribuidora que pegava o peixe lá na roça dele, no criadouro, limpava esse peixe e vendia, distribuía ali na feira pros peixeiros e tal. Depois mandou para abaixo no frigorífico. Hoje, né, nós já tem um frigorífico, né? Então, quer dizer, ele saiu da produção lá no quintal da fazenda, foi para um frigorífico terceirizado, hoje montou o frigorífico dele. Tudo com etapas que foram desenvolvidas dentro do processo de consultoria, né? Empresários que tinham uma loja, hoje tem 5, tem 6, que a gente foi trabalhando em cada um dos projetos ali, de abrir lojas, né? Clientes que começaram comigo ali, faturava 80 mil reais, hoje fatura milhões na área de tecnologia, por exemplo. Então, ou seja, pessoas que foram construindo a sua trajetória que levou tempo para acontecer. Sim. Essa é a grande característica dos negócios duradouros, né? Eu gosto muito do Jim Collins, quando ele fala no livro Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar. Gente, não é velocidade, é constância. Essa ilusão que as redes sociais criam, sai disso. Nada cresce do dia para a noite, sabe? Esse negócio de você... Às vezes tem muito empreendedor buscando treinamento, mentoria, olhando pelo número de seguidores que o cara tem, né? Sim. Se a gente olhar os maiores players do mercado hoje, não são eles que entregam consultoria na ponta. Eles são instagramáveis. Estão no Instagram ali o dia inteiro, tal, vendendo, faz aquele treinamento com aquele monte de gente, música e tal. Tá, beleza. Mas ele não entrega, ele não vai pra dentro da sua empresa, botar a mão na massa junto com você, né? É uma coisa muito superficial, né? É muito superficial. O cara vai lá, gasta uma grana violenta e aí acha que vai mudar. Eu vou lá, vou fazer um curso e tal. Acho que isso abre a mente de alguma forma, mas não transforma a empresa. Porque a transformação na empresa tem que ir lá pra dentro. Essa é a diferença da consultoria. Por isso que a gente nem faz. Hoje a gente tem na nossa consultoria o programa de mentoria. Sim. Mas é pra quem está na consultoria. Porque lá na mentoria a gente trata de temas que a consultoria não trata. Porque não dá tempo. Uhum. Então, como um bônus, como algo a mais pro cliente, fala, a gente tem aqui, ó, a mentoria que ela é para alimentar tudo que você está sendo servido na sua empresa aí com o consultor junto com você. Reforçar, que é o ambiente. É o ambiente. Você fazer só uma coisa, não adianta. Você pode ir lá aprender, fazer um monte de curso e tal e não aplicar nada disso. Então, por isso que as duas coisas precisam andar em conjunto. Então, o que vai proporcionando o crescimento, né? O que vai proporcionando o crescimento é essa conexão direta com o planejamento. O cara que entendeu o jogo de planejar, o jogo do dinheiro, ele fala, não, então agora eu vou trabalhar só em cima de planejamento. E a gente tem que lembrar o seguinte, todo planejamento é feito para dar errado. Todo planejamento. Porque a gente tá sempre olhando pro plano B. Só que, Sim. Quando você trabalha com foco, mesmo quando as coisas vão dando errado no meio do caminho, você consegue consertar rapidamente. Quando você não tem planejamento nenhum, você planeja o fracasso. Que as coisas vão acontecendo, você vai saindo do seu foco, aí entra ano, sai ano, você tá no mesmo lugar, não tem crescimento nenhum, né? Então, quando a gente olha para os cases dos nossos clientes hoje, daqueles que começaram com uma lojinha, depois entendeu o jogo de franquear, começou a ter outras marcas, o cara que era só varejo entrou no atacado. Hoje mesmo estava com um cliente que era só serviço e a gente está entrando na área de venda de produto por dropship. Então, ou seja, são estratégias que vai mudando, que a gente vai aumentando o faturamento sem gerar um volume maior de trabalho, né? Cliente que a gente chegou ali que tinha 20 funcionários, que hoje tem 200, 300, mas que levou ali 4, 5 anos de consultoria, né? Junto, porque os problemas mudaram. E aí foi proporcionando todo o crescimento dentro da operação, que é o bacana de fazer. E uma coisa que eu bato muito na tecla aqui, Guilherme, essa parte que você falou das mídias sociais aí, eu acho que o grande problema das pessoas como um todo, tá? Não somente dessa parte empresarial. É muito comparar o palco das pessoas com os seus bastidores. Às vezes, por exemplo, não compara ali o que das pessoas que deram certo, tá? Tem notoriedade nas mídias ali, tem resultado. Só que a pessoa vê o palco daquela pessoa e não vê os bastidores, né? O percurso com que ela passou ali 5 anos, 8 anos ali
de constância, indo pelo caminho certo, e quer ter resultado em 1 ano, 2 anos ali, e acaba se frustrando. Então eu bato muito nessa tecla. E outra coisa que você me falou aqui, que a maioria das pessoas que já vieram até aqui no Sério Mas Nem Tanto até hoje, é essa questão do ambiente. Todas as pessoas que eu conversei até hoje me falaram aqui que uma coisa mais importante é o ambiente que você está inserido. Total. Porque é mais fácil você mudar de ambiente do que tentar mudar o ambiente. Que o ambiente sempre te puxa. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque acho que às vezes uma coisa muito difícil para as pessoas é ela mudar, às vezes, o próprio ambiente dela, né? Sim. Só que a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas do seu convívio, elas torcem pelo seu crescimento, mas não querem a sua mudança. Porque se você mudar, você vai sair do meio delas, né? Eu me lembro quando eu comecei a focar na mudança da minha mentalidade, eu sempre dizia uma coisa para os meus parentes próximos ali. Quanto mais eu me distanciar de vocês, mais eu vou estar honrando a nossa família. Para que eles tivessem um respeito com a minha decisão. Sim. Para eles entenderem o seguinte: olha, eu tô honrando a gente. É por isso que eu tô fazendo diferente. E é importante ter essa conversa com a família, né? Para ele entender o seguinte: olha, entenda que cada ausência minha é por algo que eu tô construindo para honrar a nossa história. Então, ter esse tipo de conversa ajuda muito. Agora, não adianta você buscar um monte de coisa diferente e estar envolvido com quem não quer nada diferente. Sim. Você não vai conseguir. Por quê? Porque o ambiente sempre vence. É igual no campo das emoções. Você tem que tomar uma decisão racional e emocional, o lado emocional, ele vai vencer. Pô, e como é que você vai mudar o seu ambiente? Sem, de repente, mudar de casa. Pô, você muda o seu ambiente com os livros que você lê. Você começa a mudar o seu ambiente com os podcasts que você ouve, que você assiste. Você muda o seu ambiente com o tipo de música que você está ouvindo. Você muda o seu ambiente buscando novos treinamentos, né? Então, se você vai fazer algo que vai ser online, se você vai reservar uma grana para ir em São Paulo fazer um treinamento, né? Eu tô lá sempre, semana passada, fiquei semana toda lá em imersão. Então, semana que vem, volto de novo, mais uma semana e tal, buscando conhecimento mesmo, pra gente poder tá sempre trazendo e eu multiplicar isso pra equipe. Mas, inclusive, o ambiente do trabalho. E aí, o dono da empresa tem uma responsabilidade gigante, porque ele fala o seguinte: meus funcionários não querem nada com nada. Eu falei, perfeito. O que você está fazendo para incentivar eles a quererem alguma coisa com alguma coisa? Como é que você conduz as suas reuniões? Como que você engaja? Então, como é que você contrata? Você contrata quem curte o que está fazendo? Essa galera que está aí gosta do que está fazendo? Porque se você estiver contratando de qualquer jeito, não é que a galera não quer nada com nada. Na verdade, você não quer nada com nada e você não entendeu o jogo ainda. Então, tudo que está acontecendo na sua empresa, o dono é o responsável. Então não tem essa, funcionário tá difícil. Não é que o funcionário tá difícil. O que tá difícil é você encontrar pessoas do nível que você tá buscando. E aí, como você não leva para a sociedade que a sua empresa faz de diferente, hoje tem mais oportunidade de trabalho do que mão de obra qualificada. Então as pessoas escolhem. E no mundo de escolha, eu tenho a liberdade de dizer, eu vou me envolver nisso aqui, ou não, eu não vou me envolver nisso. Essa é a grande mudança que está acontecendo. E você acha que um dos grandes problemas também dos empresários, falando como um todo, é a parte de vitimização também? Minha empresa não está dando certo. A parte financeira da minha empresa não está dando certo por causa do mercado. Porque o insumo ali que eu trabalho está muito caro e eu não consigo ali ajustar a minha parte financeira da empresa. Você acha também que o grande problema dos empresários é essa vitimização? A vítima não prospera, né? Então, eu não conheço uma vítima milionária, né? A vítima não prospera. Então, nos filmes, a vítima é sempre o coitadinho de tudo, né? Então, pro cara ser empreendedor, ele tem que ser protagonista. Então, não dá pra ele ficar contando mentiras. Eu falo que o empresário conta muita mentira pra ele, mas não dá tempo. Cara, é mentira. Mentira, você tá contando mentira pra você que não dá tempo. Na verdade, é porque você não tá programado pra isso. E como você não tá buscando se cercar de gente pra te ajudar a olhar isso, então você começa a reclamar de tudo.
o grande fato é, o governo não vai te ajudar. Ponto. O governo não vai te ajudar. Então, você reclamando ou sem reclamar, ou você faz e muda, ou você vai continuar na mesma situação. Agora, o que a gente tem que olhar é o seguinte: tem empresas crescendo e tem empresa morrendo. Em que posição que a sua tá? Sim. Essa é a lógica. Porque, não, mas a minha empresa... Uma pessoa falou, não, minha empresa... Não tá crescendo, mas tá se mantendo. Cara, se tá se mantendo, tá morrendo. Eu fiz uma análise pra uma empresa hoje de manhã, que nós falamos sobre isso, né? Que ele falou assim, não, o nosso número do ano passado foi igual ao do ano anterior. 2024 foi igual ao 2023. Que ela achou que as coisas estavam indo bem. Não, a gente tá mantendo, tá indo bem. A gente conseguiu manter o mesmo número, de 23 para 24. Falei, mas de quanto foi o IGPM lá em 2023? De quanto foi em 2024? Pesquisa aí. Não sei, então pesquisa. Vai no Google aí, coloca IGPM e tal, ele vende produto. Falei, então, soma os 2 anos. Quanto que deu? Já bateu aqui mais de 17%. Falei, então se a sua empresa não cresceu pelo menos 17%, cara, você morreu 17%. Então, e aí a pessoa não tinha entendido isso ainda, né? Então, assim, se você não entender que tá ruim o negócio, tá difícil, tá pra todo mundo. Só que quem encara de frente, pra quem não faz o papel de vítima, o crescimento vem. Mas o que acontece? Pensa no cara que já tem empresa há 10 anos, dando errado. Só endividado. Ele tá cansado. 15 anos, 20 anos. Ele não tem energia de 10 anos atrás. Então ele passou 10, 15 anos da vida da empresa dele só fazendo merda. Em qual aspecto? No aspecto de, cara, você foi fazendo tudo certo pra te deixar do jeito que você tá hoje. Aí quando você chega lá agora e fala pro cara, vamos resgatar seu primeiro amor? Tá precisando ir pro balcão. Mas os meus vendedores não atendem bem. Vai pro balcão mostrar pra eles como que atende então? Não, mas eu não tenho que fazer isso. Ué? Então, mas a gente aprende por exemplo. Você não aprendeu a andar e comer sozinho? Então, se eles olham pro lado e ninguém é exemplo, cara, você, como líder aqui, você não pode exigir dos seus liderados uma coisa que você não faz. Cara, eu chego no meu escritório às 7 horas da manhã. Sim. Como é que eu vou cobrar dos meus funcionários pontualidade? E olha que eu tenho o direito sim de chegar a qualquer horário, mas como funcionário da minha empresa, eu não tenho. Como gestor da minha empresa, eu não tenho esse direito. Entende? Então, ou seja, responsabilidade é nesse aspecto. Tem um cara que quer exigir. Não, eu quero exigir a pontualidade do funcionário, mas chega lá a qualquer horário. Mas eu não tenho que dar satisfação. Mas você tem que dar exemplo. Sim. Não é sobre dar satisfação, é exemplo. Sabe? E aí, não dá pra você querer ter a empresa hoje, que tá todo mundo lá batalhando, e você querer ser o lifestyle. Vai pra academia, 9h30 da manhã, e cobrando pontualidade dos seus funcionários. Cara, não condiz frente a isso. Tanto que, quantas franquias que começaram a perder franqueados, porque o dono cresceu nesse aspecto e começou a ser o lifestyle ali, indo, sabe, postando foto na praia, isso e aquilo, e os donos das franquias lá ralando. O que acontece? Chega uma hora que o cara fala assim, não quero isso não, só o cara tá ganhando dinheiro. A mesma coisa acontece. Acompanhamento ali, né? A mesma coisa acontece com o seu funcionário. Então, se ele começa a ver que fala, o cara tá exigindo um monte de mim, mas não tá aqui, não tá me ensinando, não tá me treinando e tal, e tá esbanjando. Entendeu? Atrasa meu salário, mas tá andando de Hilux. Entendeu? Então, assim, não condiz, é incoerente. Empresário, cara, você tem que ter coerência, você tem que ser coerente no que você tá fazendo. Você só tem o direito de exigir o que você consegue fazer. E tem muito empreendedor querendo exigir uma coisa que nem ele mesmo faz. E quer achar que tá certo isso. Eu quero crescer a minha empresa, mas você não entende nada de liderança. E aí você não vai para um treinamento de verdade de liderança, para você entender definitivamente gestão de pessoas. Você trata as pessoas com desrespeito. Quantas empresas que eu chego para trabalhar, o cara não tem cadeira decente pro funcionário trabalhar. Sim. Eu já ouvi falar que você conhece uma empresa quando você vai no banheiro da empresa e vê a situação do banheiro. Então assim, gente, tem que cuidar. Quantas vezes eu te falar pro dono, cara, você tem que cuidar, você tem que botar uma cadeira melhor pros seus funcionários. Tá um calor danado aqui, cara, você tem que botar um ar-condicionado aí. Entende? Mas não tem, cara, mas se você não fizer, as pessoas não trabalham de forma confortável. Entende? Então, ou seja, esse padrão, o cara tem que ter a mentalidade. Tem que ter a mentalidade. Porque se ele não tiver essa mentalidade,
Não estrutura. E aí, muitas das vezes, ele tem um ar-condicionado lá na casa dele, mas não tem na empresa. Sim. Fala, cara, mas não é a empresa que prospera, que vai levar pra sua... Não, põe na empresa primeiro e na sua casa depois. Então, você vai olhando pra isso. Porque assim, a casa sempre vai vir depois, o dono sempre vem depois, é o lucro. Se tirar mais do que o lucro, uma hora a conta vem. Eu tô dando risada aqui, porque eu passei muito disso que você tá falando, Guilherme. Aí passa um filme na minha cabeça, assim. Guilherme, agora essa parte que eu ouvi nas suas mídias sociais sobre os 5 pilares da vida próspera, que você foca nisso aí. Você consegue explicar pra gente esses 5 pilares aí? Consigo. É porque é o seguinte, quando a gente fala em prosperidade, tem gente que acha que eu tô falando de dinheiro. Só de dinheiro. E não. Porque o primeiro pilar da prosperidade é saúde física. Sim. Física. Então você tem que cuidar da saúde física. Porque se você não tiver tempo para cuidar da saúde, você vai cuidar da doença. Sim. Saúde física. Questão de escolha, né? Exato. O segundo pilar é a saúde, que é a saúde emocional. Então, como é que você está cuidando da sua questão emocional, né? Da sua mente. Tem que cuidar disso. O terceiro pilar tem a ver com o campo ali dos relacionamentos. Uhum. Relacionamento, as suas relações de uma maneira geral. Como é que você está lidando com isso, né? Depois você tem o quarto pilar, que tem a ver com espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Sim. Espiritualidade é entender seu papel no mundo. Você vive pra quê? Né? Qual que é o propósito de você estar vivo? O que dá sentido? É só as contas pra pagar? Não pode ser. Tem que ter mais coisas do que isso. O quinto é a prosperidade financeira. Então, ou seja, o dinheiro, ele só começa a aparecer na sua vida depois que, você tá cuidando da sua saúde? Não, consigo trabalhar, tenho energia pro trabalho. Sim. Ok. E na questão emocional? Tem equilíbrio emocional? Porque se um desses lugares desequilibrar, o dinheiro vai faltar. Então assim, se você não cuidar da saúde, você vai gastar dinheiro com remédio. Se você não cuidar das questões emocionais, você vai cair numa ansiedade ou numa depressão, você vai gastar com remédio. Se você não cuidar dos relacionamentos, você vai ter um casamento ou uma vida conjugal toda destruída, e aí você vai gastar dinheiro com o que não deve. Certo? Que não precisaria gastar, né? Se o cara tá ali, é empresário, tá de balada em balada, né? Todo dia desfilando com uma mulher diferente, ele tá torrando o dinheiro dele com coisa que não presta, não gera crescimento pra ele. E a mulher também, mesma coisa. Então, e aí, se eu não cuidar do aspecto no campo das relações, eu também não vou ter uma rede de contato aqui que vai me ajudar a ter crescimento. Como consequência, eu não vou conseguir prosperar. Sim. Então, e aí eu não vou conseguir juntar dinheiro, eu não vou conseguir investir, eu não consigo fazer nada disso. Então, esses 5 pilares, eles trazem a questão do equilíbrio. Olha, se alguma coisa estiver desalinhada, vai faltar dinheiro em algum momento. Porque você vai ter que gastar dinheiro com outra coisa. E aí o equilíbrio é o cara começar a entender que esses 5 pilares da prosperidade coloca a vida dele em equilíbrio. Traz pra ele o entendimento de que ele tá cuidando de cada coisa no seu momento. Porque o cara que quer ter prosperidade, ele não vai sair comendo qualquer coisa. Sim. Porque ele vai entender que ele tem que cuidar do corpo pra isso. E, mas o fulano não cuida, é isso e aquilo. Cara, em algum momento você vai pagar a conta. Você pode escolher. Você quer pagar a conta de cuidar ou de não cuidar? Esse é o aspecto. Então, se a gente começar a se perguntar a todo momento, qual conta você vai pagar hoje? A de fazer ou de não fazer? E aí é olhar pra isso. Porque se em algum momento alguma doença aparecer, alguma coisa na sua vida estiver desequilibrada, vai ser em um desses 5 pilares, né? É que o dinheiro é o principal reflexo. Sim. Porque quando falta dinheiro, ele traz problema no casamento, ele traz problema na saúde, ele traz problema no resto. Ele afeta as questões emocionais, ele afeta as questões espirituais, né? E assim por diante. De várias formas, de um jeito ou de outro, o cara vai se apegar numa coisa que pode estar inadequada. Show de bola. Guilherme, agora eu tenho 2 perguntas sérias pra te fazer. A primeira delas tem como a gente dominar as nossas dívidas? Tem. Tem. É mais fácil do que a gente pensa e dá mais trabalho do que a gente pensa. Porque quando eu digo de ser da facilidade, é porque assim, é fácil porque eu tenho que tirar um dia, sentar e analisar a minha situação.
Uhum. Dá trabalho porque eu tenho que ter a disciplina de cumprir aquilo que foi proposto. Então, a questão de dominar as dívidas, na verdade, é ter autocontrole. Eu preciso ter autocontrole. Sim. E aí, o que ajuda a gente a ter autocontrole? Consciência financeira. Por isso que o planejamento financeiro é tão importante. Consciência financeira. Se eu tenho consciência financeira, eu faço todo o restante acontecer. Então, o que vai ajudar você a dominar a dívida é você entender um conceito simples, que é compra por necessidade, compra por desejo. Então, de hoje em diante, qualquer compra que você for fazer, faça-se a seguinte pergunta: isso aqui é necessidade ou é desejo? Você vai perceber que o que levou você no endividamento não foi a necessidade, foi o desejo. Qual que é o meu convite? Tudo aquilo que for de desejo, põe pra fazer daqui 30 dias. Esse método foi o que mais me ajudou a ter prosperidade. O que mais me ajudou a alcançar a minha independência financeira foi passar a gastar só na necessidade. Então eu passei alguns anos da minha vida, e até hoje eu tenho muito dessa disciplina. Esse método que eu tenho é toda vez que eu vou comprar algo, eu sempre me faço essa pergunta: isso é desejo ou isso é necessidade? Desejo pode esperar o mês que vem. E aí eu vou lá e anoto num caderno que eu tenho lá. O que eu percebo quando passa 30 dias? Muita coisa, eu falo, não preciso disso agora. Deixa 30 dias pra frente. E vou deixando. Mas a necessidade nunca falta. Uhum. Né? E aquilo que foi planejado também nunca falta. Porque aquilo que eu planejei sempre vem primeiro. Eu guardo comigo uma frase que é: todos os meus sonhos vêm primeiro, mas vêm na hora certa. O que é a hora certa? O momento que foi planejado. Uhum. Então, daqui a pouco vou viajar de férias, mas essas férias foram planejadas o ano passado. Eu já tô olhando as minhas férias do ano que vem. Não é que você vai deixar de concretizar o desejo ali. Você vai planejar para ter o desejo futuramente. Exatamente. Pô, vou trocar o telefone? Não vai ser de uma hora para outra. Eu vou planejar para fazer em tal momento. Para que isso? Para que eu não me endivide pelo desejo. Porque é o desejo que faz a gente se endividar. Necessidade não. Porque a sua necessidade é ter na sua casa comida básica, o arroz, o feijão. Sim. Pode botar lá um ovo, uma batata frita. Isso é necessidade. Qualquer coisa que você comprar mais além disso é desejo. Sim. Necessidade é, para algumas pessoas, ter o carro é uma necessidade. Tá, mas você pode comprar o popular. Hoje o popular tá 80 mil reais, né? Esse popular tá caro pra caramba. 80 mil reais. Tá, mas se esse é o popular, qualquer carro que vale mais do que isso, se não foi conta... Peraí, você fez conta? É isso, né? Porque meu carro, por exemplo, eu fiz conta. Eu falo, não, financeiramente falando, o que ele gasta mais aqui, ele economiza aqui, faz todo sentido pra mim. Custo-benefício. É bem frente a isso. Essa equação, ela faz muito sentido. Eu falo que eu tenho inquilino hoje que mora em casa melhor do que a minha. Mas é meu inquilino. Uhum. Ele tá pagando aluguel pra mim. Sim. Certo? Por quê? Porque pra mim, nessa casa aqui pra mim tá melhor. Eu gasto menos morando aqui. E não é questão da panduragem, mas é questão de entender o seguinte: se eu fizer isso aqui por X anos, lá na frente eu consigo estar num lugar muito melhor do que onde esse inquilino me paga hoje. Então é até engraçado isso, que eu tenho gente que é inquilino meu, que ele vive uma vida que eu falo, caramba, que luxo é esse? Então assim, que é uma ilusão. É ilusão, desejo, que eu falo, cara, aquela pessoa não precisaria morar naquela casa, mas, pô, naquele condomínio e tal. Então pra mim não faz sentido. Uhum. Faz sentido morar onde eu moro, que quem cuida lá de casa agradece, né? A secretária lá de casa agradece, que é uma casa bem menor. Então assim, a estrutura é essa, porque o foco é ser, não é parecer. Sim. As pessoas de visão próspera que eu conheço até hoje, elas não parecem ricas. Elas são. Uhum. E aí quando eu olho o hábito dessas pessoas, eu percebo que o status passa longe. Passa longe. E são com essas pessoas que eu busco aprender todos os dias, inclusive dos programas de mentoria, dos quais eu faço parte, das imersões, sempre olhando para isso. Não é sobre esbanjar status. É saber o seguinte: eu sei que se alguma coisa acontecer, se a próxima pandemia vier,
Não tem desespero para mim. Como não teve na pandemia passada. Não teve. Por quê? Porque foi construído uma independência financeira que deixa a gente seguro. E que hoje eu digo que qualquer pessoa pode sim construir a sua independência financeira. E a sua empresa, empresário, é a maior ferramenta que você tem de construir a independência financeira. Sim. A maior ferramenta, porque nada vai te dar mais lucro do que isso. Mas você deveria pegar esse lucro e fazer com que o dinheiro comece a trabalhar para você. Porque talvez hoje na sua empresa, você está trabalhando pelo dinheiro. Então você trabalha de uma forma até chegar o momento que agora o dinheiro começa a trabalhar para mim. Essa é a mudança de consciência que as pessoas precisam ter. Isso é ter consciência financeira. É usar o dinheiro, né? Não fazer com que o dinheiro... Senão você é usado por ele, né? E essa parte que você falou também da referência certa é muito importante. É a questão do ambiente e a questão da referência. A partir do momento que você tem a referência certa ali da pessoa que não quer parecer rica, né? É isso. E é de fato rica. E a segunda pergunta aqui, Guilherme, é a parte da administração financeira. Se eu tenho uma administração financeira ali na minha empresa, eu consigo fazer ela prosperar? Total. É que quando você coloca administração financeira, você está olhando para o médio e longo prazo. Sempre isso. Médio e longo prazo. Então, se eu estou olhando para o médio e longo prazo, significa que eu vou abrir mão de determinados status agora e priorizar o crescimento do negócio. Se eu vou priorizar o crescimento, o que isso significa? Eu vou cuidar melhor de quem eu quero botar no meu barco, na minha empresa. Eu vou definir melhor o meu posicionamento. Eu vou saber como que eu, empresário, devo me comportar frente à minha empresa. Então eu vou fazendo aqui algumas mudanças que elas vão me ajudar a entender que a empresa tem que ser maior do que eu. Até porque se você quer vender algum dia, essa empresa tem que funcionar sem você. Porque empresa que só funciona com o dono não tem valor. Então, ou seja, se eu quero algo que é nesse aspecto, é uma construção. Aí o cara fala assim, Guilherme, mas tem uma empresa ali que eu vi que em 3 anos ela se transformou numa potência. Mas teve um monte de gente que botou um monte de grana lá. Então juntou um monte de sócios cheio da grana e botou um dinheiro ali e acelerou. Se você não tem esses amigos cheios da grana para fazer isso, ela vai levar tempo. Então, pode ser 10 anos, pode ser 15 anos, mas ela vai todo dia construindo mais espaço de mercado, mais crescimento, estruturando dentro dessa forma. Então, a gestão administrativa, a gestão financeira estratégica vai garantir sustentabilidade ao longo do tempo na sua empresa, que é o crescimento de forma sustentável. Entendi. E eu sou muito daquela também, né? A pessoa fala, mas 5, 10 anos vai demorar a passar. Mas se você fazer ou não, os 5 e 10 anos vai passar de todo jeito. Exatamente. Então é melhor você fazer. Fazendo ou não fazendo, 5 anos vai passar. Qual preço você vai pagar? Sim. Você vai pagar o preço de fazer o que tem que ser feito ou de ficar olhando as pessoas fazerem? Sim. Guilherme, conta pra gente um pouco da DHO, a parte de consultoria, o que vocês atendem lá, as empresas. Cara, assim, a DHO esse ano completa 15 anos. E hoje, nós éramos ali a DHO Consultoria e hoje nós somos um grupo, né? É o Grupo DHO. Porque nós temos várias empresas que estão se formando nesse ecossistema. Então, a DHO, eu comecei especificamente com a consultoria na área financeira, bem voltada para a parte de custo, gestão de estoque, capital empregado. Com o passar dos anos, veio um braço da gestão comercial. Depois veio mais um braço ligado à gestão de pessoas. Então, além da gente atuar nesse tripé, né, organizacional, nós também temos uma outra empresa no grupo, que é a DOT Recrutamento e Seleção, até porque a DHO agora é o grupo. E aí nós estamos numa transição de marca, né? Porque o que era DHO Consultoria agora se chama DOT Consultoria. Então, essa é uma mudança estratégica na nossa operação, que a gente está exatamente nesse ano aqui fazendo essa transição da nossa marca. E aí, dentro da DOT, nós temos, dentro do grupo DHO, nós temos a Mar Azul, que é uma agência de marketing. Ali a gente tem por objetivo esse marketing para posicionamento da marca no mercado.
É uma empresa nova, surgiu há 3 anos e meio. Recrutamento e seleção, já é uma empresa que tem 5 anos. Hoje a gente faz recrutamento e seleção já com inteligência artificial. Nós somos a primeira empresa em Minas Gerais, né, a usar ferramentas de inteligência artificial para processo de recrutamento e seleção. Então a gente tem um software ali para isso. Depois disso nasceu aí a nossa operação de seguros. Então hoje a nossa operação de seguros empresariais, ela vem com o objetivo também de trabalhar para o empresário entender melhor como esse mercado funciona. Então, quando a gente fala do seguro, é toda a linha, desde o seguro de vida, o seguro da empresa, o seguro do negócio de uma maneira geral, plano de previdência. Então, vem olhando para essa parte estratégica. E agora nós estamos trazendo a operação que é a Dort Bank, que é uma parte da nossa operação de fomento. Então, ela é uma parte para gerar empréstimo. Então, a gente... nós vamos trabalhar com 2 linhas específicas. Uma, que é de compra e venda de empresas, de acordo com o nosso interesse. E outra é também na busca de capital. Então, tem casos que a gente pode tanto fazer o empréstimo com o nosso capital próprio, como a gente pode fazer isso com capital de terceiros com risco em conjunto, né? Que vem do conceito do Open Bank, que nós vamos trabalhar com várias operações bancárias, buscando a melhor linha de crédito para o cliente na situação de investimento. Então, está captando recurso para investir no negócio, a gente vai ter condições de operacionalizar. Essa linha não é para o cara pegar dinheiro para pagar dívida. Sim. É a linha para acelerar o negócio, para fomento mesmo no aspecto de, preciso expandir a minha operação. A sua operação tá saudável? Tá, eu só preciso da grana. Peraí, então vamos fazer um projeto para você que a gente pode ajudar a captar a estrutura desse recurso, né? E a gente tem uma outra operação específica, que é da parte de treinamentos, né? São os treinamentos em company, os treinamentos corporativos, que agora a gente vai ter um braço um pouco maior, usando até a nossa própria estrutura ali, para a nossa parte dos treinamentos, das imersões, dos workshops, que a gente vai dar um pouco mais de ênfase ao longo desse ano, diferente dos anos anteriores, que nós focamos especificamente ali no corporate, né? Hoje a gente tem uma operação que ela fica mais em Uberaba, nós começamos aqui, mas nós temos uma boa parte dos nossos clientes fora da cidade, né? Então a gente tem São Paulo, Rio, Bahia, Fortaleza, a gente tem cliente ali do Mato Grosso, Belo Horizonte, então São José dos Campos. Então realmente está bem espalhado hoje uma boa parte ali dos nossos clientes. A gente está iniciando a nossa operação em São Paulo também, né? Nosso objetivo é ativar o nosso escritório lá ainda esse ano, que eu tive o escritório lá até o início da pandemia. Na pandemia eu decidi fechar, e aí estamos nos preparando agora para reestruturar, né? E hoje a gente trabalha com esse grande foco entre da pequena, média, e a gente também está ali com as grandes empresas, né? E a nossa unidade de negócio mais nova agora é a nossa empresa de sistemas. Então, hoje a gente tem um sistema de gestão para as pequenas empresas. Então, depois da gente mapear a maior dificuldade das pequenas empresas, então nós nos tornamos um especialista hoje no software, né? O Conta Azul, nós nos tornamos licenciado, trouxemos isso para dentro da nossa operação, porque hoje a gente implanta a assessoria para o cliente na parte financeira e já implanta todo o software e acompanha tudo. Então, a gente entrega para ele tudo funcionando da forma que tem que ser, integrado com a contabilidade, inclusive. Então, faz tudo para o cara. Então, quer dizer, às vezes o empresário tá ali, o empreendedor, fala, não consigo, não tenho tempo de cuidar do meu financeiro. Beleza, a pequena empresa, é difícil fazer isso mesmo, né? Sim. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma solução completa, que você contrata a assessoria financeira, que já vai assessoria com software e faz rodar dentro da sua empresa, e a gente cuida do seu financeiro inteiro. Então, hoje a gente tem a assessoria de gestão financeira, que na assessoria a gente faz isso. A gente faz toda a gestão financeira da empresa. As reuniões de alinhamento, de estratégia, lançamento de tudo, controla tudo do financeiro ali para aquele empreendedor. E aí, semanalmente, ele só vai acompanhando como que tá, né? O software no celular e tal. Então, tem essa facilidade toda. Então, com isso, nós temos hoje um ecossistema ali das empresas que atua de forma dependente e interindependente ali, que é para toda necessidade dentro da empresa do nosso cliente, a gente consegue ajudar hoje o nosso cliente a resolver. Desde uma simples questão da gestão, uma gestão de projetos, enfim, de uma maneira toda. Que era o meu grande objetivo quando eu comecei a empresa, né? O meu propósito é contribuir ativamente no desenvolvimento humano e organizacional. Essa é a sigla do nosso nome, né? DHO é uma sigla que significa Desenvolvimento Humano e Organizacional.
hoje essa sigla é muito usada em grandes empresas como um setor dentro das empresas, que é o setor de DHO. Uhum. Até esse é um dos motivos da gente mudar o nosso nome. Porque hoje as empresas, que a nossa grande maioria dos clientes são grandes empresas, ele tem um setor de DHO. Entendi. Então, com isso, a nossa marca dentro das grandes empresas, ela se confunde com esse setor. Então, nós colocamos mais 2 letrinhas ali, que é o DORT Consultoria, que também remete, porque a gente acredita que o desenvolvimento humano e organizacional é o norte para o crescimento da empresa, por isso a marca DORT Consultoria vem aí com esse conceito. E hoje a gente consegue entregar uma solução completa para o cliente, né? A gente tem agora, estamos lançando agora a nossa plataforma educacional, a DORT Skills. Então ali, todos os nossos clientes já vêm com treinamento para os funcionários ali também, com todo o programa de mentoria, enfim, treinamento também em várias áreas, para todo o ecossistema entregar essa solução completa, que é o nosso principal diferencial, né? Então, assim, e nós somos uma consultoria de bastidores mesmo, a gente está lá dentro da empresa fazendo acontecer, né? Nossa operação não tem ninguém de palco, não. A gente sabe o que está fazendo e se estrutura com relação a isso. Então, hoje a gente cumpre, o nosso propósito é muito claro, contribuir no desenvolvimento humano, porque as pessoas vêm primeiro. Sim. São as pessoas que vão fazer a empresa crescer. Esse foi o meu grande desejo, meu grande sonho, quando eu decidi montar a empresa, que a empresa ela se conecta muito com o que eu vivi lá atrás, na CTBC Telecom, que foi, lá eu tive uma empresa que me desenvolveu. Sim. E aí, caramba, foi isso que eu idealizei. Eu quero uma empresa em que todas as pessoas que estão aqui trabalhando comigo também vão ser desenvolvidas. Por isso que lá a gente tem muito treinamento, e as imersões e tal, né? Até vou começar a fazer a agenda com a minha equipe ainda esse mês. Porque é isso. Para eu conseguir entregar para o meu cliente o de melhor, todo mundo da equipe tem que estar na mesma sinergia ali, buscando o que é de melhor, né? Então ali é um ambiente de pessoas que buscam crescimento. Eu sempre digo para quem começa a trabalhar com a gente, falo, aqui tem 2 oportunidades para você. Ou você vai crescer, ou você não vai ficar. Sim. É uma das 2. Aí eu já posso dizer para você que quem não tá lá, não quis esse ritmo nosso de crescimento. E tá tudo bem, né? A gente tem pessoas maravilhosas que nos ajudaram a chegar até aqui, né? Esse ano a gente tem aí, mais de 1.000 empresas. A gente já bateu o número aí de mais de 1.000 projetos aplicados, né? Ao longo dos 17 anos. E isso traz muita felicidade, porque para a empresa sobreviver esses anos todos nessa área, é porque tem qualidade no que tá fazendo. Sim. Nem Deus agradou todo mundo, né? Mas a gente tem aí uma estimativa de sucesso de 9 em cada 10 a gente consegue atingir o nosso objetivo, né? Sempre tem casos que a gente não consegue atingir por vários fatores. Uhum. Pode ser porque o profissional não estava preparado para aquele projeto. Muitas vezes o próprio cliente não fez o que tinha que fazer, não tava no momento. Quando é assim, a gente para o projeto do cliente com muita transparência. Sim. E às vezes o cliente acaba voltando no futuro, como acontece. Tem muito cliente que fez projeto com a gente terminou, parou ali, porque ele não estava pronto para uma próxima etapa. Tempo depois ele liga e fala, vamos fazer outra etapa agora. É fruto disso, da transparência e da competência da equipe. E o bacana que esse grupo tem várias ramificações ali, que provavelmente aparece clientes para vocês ali que acham que o problema dele, vamos supor, é a parte financeira. Sim. E na verdade o problema é a parte de gestão de pessoas. É isso. Não sabe nem identificar o problema que tá acontecendo ali. E como a gente tem a consultoria que ela é integrada, porque os consultores não são parceiros para quem não delega um trabalho quando surge. Não, eles estão lá, são dedicação exclusiva. Então a gente tem ferramenta de diagnóstico que acontece exatamente isso. O cara chega achando que o problema dele tá no financeiro. Uhum. Mas não, cara, quando faz o diagnóstico, fala aqui, seu problema tá na parte comercial. Nós vamos fazer um projeto para você na área comercial. E aí vamos alocar o especialista da área comercial para tocar o projeto. Show de bola. Gostou do papo, Guilherme? Demais da conta. Excelente. Fluiu? Eu achei que fluiu. Aprendi muito aqui. Foi maravilhoso. Fiquei muito, muito feliz aí com o convite e conte comigo sempre. E eu acho que você é da mesma linha que eu, Guilherme. Eu ouvi recentemente que a gente nunca deve negar palco. A partir do momento que você é convidado, seja para um podcast, seja para uma palestra, uma mentoria, a gente sempre tem que estar disposto a participar. Porque é a partir disso que a gente vai se desenvolver. É verdade. E olha que eu já neguei muitos, né? A Simone sabe. O pessoal do Marcha, até os consultores lá, enfim. Quando o pessoal da TV chama, pede pra dar uma entrevista e tal. Antigamente você falava, não, agora não e tal. Por uma dificuldade, às vezes até
na questão da comunicação, Sim. de não dar, talvez, de não ter a mentalidade para a devida importância Sim. disso, né? Então a gente vai passando por transformações com relação a isso e vai melhorando. Por isso que buscar conhecimento é tão importante. Porque isso vai mudando a mentalidade, né? Há tempos atrás, pô, quem diria que eu iria fazer um stories ali e tal, como da forma que a gente faz hoje. Até mesmo a gente fazer lá o podcast foi lá no meu escritório, né? Foi uma dificuldade tremenda ali com relação a isso, né? Eu não sou muito do digital ainda, mas estou trabalhando a cada momento mais para ser cada vez mais presente, porque isso é o futuro da humanidade, né? E aí, um pouco que eu ouvi foi o que você trouxe ali com relação a isso, né? Falei, cara, se estão te convidando, é porque você está sendo percebido. Sim. Né? Se você está sendo percebido, é falta de educação negar, né? Então você desmarca outro compromisso e vai lá fazer o que tem que ser feito eu fico muito lisonjeado aí com o convite. E pra quem não trabalha no digital, eu acho que você tá acima da média, viu? Ah, é? Então, Guilherme, antes da gente ir pra mensagem final, eu gostaria que você falasse pro pessoal como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal encontra a DHO aí, como é que o pessoal te acha, suas mídias, o endereço da sua empresa também, sim. se você quiser passar aqui. Hoje, em Uberaba, a gente tá na Amaro Ferreira, né? Aquela rua em frente ao Corpo de Bombeiro ali, 145. Uhum. As nossas redes sociais, o da empresa é o @DHO Consult, né? O pessoal do marketing é bem presente ali. E o meu Instagram é @o Guilherme Ezequiel, né? Então, pelo meu Instagram eu tenho buscado ser cada vez mais presente ali para responder, né? Meu telefone direto também, é direto, realmente sou eu que respondo lá. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque tô sempre em cliente, né? Sim. Então, às vezes no intervalo entre um e outro que eu acabo respondendo. Então, o meu telefone de contato é o 34 9 99 95 44 91, né? Então, a gente tem é bem acessível falar com a gente e a gente está à disposição para somar, né? Eu digo que o empresário, o empreendedor, tem uma grande diferença, né? Entre empresário e empreendedor. Eu sempre falo as duas palavras aqui, porque o empreendedor é aquele que a empresa não funciona sem ele estar presente. Tá? Por isso é o empreendedor. Então, se a sua empresa depende de você para rodar, você ainda é empreendedor, você não é empresário. Empresário é aquele que tem uma empresa que funciona sem ele estar presente. É aquele cara que ele pode viajar tranquilo, que tudo tá rodando. É o cara que ele tá em outras empresas que também ele não tá. Ele tá na gestão, né? Ele tá ali como conselheiro do negócio, mas ele não tá lá botando a mão na massa, né? Empresário não tá lá pagando boleto mais, né? Ele pode estar ali dando uma autorização ou outra. Então, quando você quer partir para esse nível e o empresário decide, o empreendedor decide, preciso de uma consultoria, a gente já entende que ele já deu um grande passo, né? E aí ele já entrou no campo da aceitação, ele entendeu, sozinho eu não vou. A questão que eu digo é, olha, se as grandes têm, você pequeno precisa ter, para abrir a mentalidade com relação a isso e dar corpo para a sua empresa. Esse é o nosso trabalho. A gente tem o sentimento de se envolver na dor do empreendedor ali, mas as decisões são baseadas em relatórios. E é isso que faz a grande diferença. Sim. Né? E tem aquele detalhe, né? Os nossos consultores acabam vindo de empresas que são maiores do que a sua. Isso é o que dá mais assertividade ainda no crescimento. Show de bola. Guilherme, eu gostaria de não te fazer uma pergunta, te pedir uma mensagem aqui final, principalmente para os empreendedores ali que não veem importância ainda nessa parte de gestão financeira da sua empresa aí, desses pequenos e médios empreendedores. Pô, caramba. Se eu pudesse deixar uma mensagem para você aqui, empreendedor, que ainda não vê a grande importância de olhar nisso, eu diria o seguinte: se você chegou até aqui sem ter isso, sem ter tudo organizado, imagina onde você pode chegar quando tiver tudo organizado. Então você tem que pensar o seguinte: a sua responsabilidade hoje é uma responsabilidade muito nobre, né? Porque você gera emprego, então você se tornou a referência de alguém. Quero que você pense, quando você chegar na sua empresa, a quantidade de vidas hoje que depende das suas decisões. E aí você vai entender a importância de você mudar radicalmente a sua vida para você fazer jus ao voto de confiança que cada funcionário dá para você, que cada cliente dá para você. Aí você vai ter consciência do nível de excelência que você precisa levar para o seu negócio. Então você estar conectado com pessoas que são melhores do que você vai te ajudar nisso, a cumprir essa missão, esse propósito que você tem, sabe?
E assim, você só vai conseguir cumprir o seu propósito se você estiver bem. Bem na saúde física, bem na saúde mental, bem nos seus relacionamentos, bem na questão financeira. E para você ficar bem na questão financeira, você vai ter que viver na opressão. É a opressão que te guia, que coloca limites nas suas decisões, sabe? Porque aí você vai prosperar e as pessoas que estão ao seu redor vão se orgulhar de trabalhar com você, porque elas vão entender que elas não trabalham para você, elas trabalham com você. Então, será que as pessoas hoje olham para isso? Porque se está faltando engajamento no seu time, é porque está faltando essa presença sua, de estar lado a lado, de ter uma vida que é exemplo. Se hoje, quando as pessoas olham para sua vida, não vê exemplo, cara, você tem que mudar. Você tem que mudar. Então muda, você vai ajudar a gente a fazer um país cada vez melhor. É isso. Show de bola, Guilherme. Okay. Eu gostaria de agradecer Obrigado. por ter aceitado o convite aí. Um mega papo bacana, produtivo. Eu acho que o pessoal também vai gostar bastante. Tomara. Esse vasto conhecimento aí vai fazer diferença para muitos empresários. E para você, pessoal, que chegou até aqui, eu gostaria de fazer alguns pedidos para vocês. Eu gostaria que vocês curtissem, né, esse episódio, né, do Sério Mas Nem Tanto de hoje. Comentassem aí o que vocês acharam do episódio, tem alguma dúvida para mim, para o Guilherme principalmente aqui. E também compartilhar no Instagram, em grupos de WhatsApp. Vamos fazer um movimento aí para esse episódio chegar para mais pessoas, para mais empresários. E lembrando, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque nos próximos dias eu vou trazer mais convidados com os novos temas aí que vão fazer você progredir tanto na parte pessoal como profissional. E você precisa ficar atento e ser uma pessoa que vai ser notificada ali em primeira mão a partir do YouTube. Então ativa a notificação e eu te espero nos próximos episódios. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.